Está no ar o podcast Mundo Empresarial. Este podcast bacana, muito legal para falar de empreendedorismo, histórias de sucesso, que você já está acostumado. Esse que é o nosso capítulo, não sei, mas eu não lembro, mas não importa. O que importa é que toda semana tem uma história nova para vocês, uma história bacana, histórias diferentes, né? Teve já advogados que passaram por aqui. Advogado, comentarista, político. Né? Ah, verdade, comentarista político, que é... E é super-herói também, né? Super-herói, até super-herói nós tivemos. Já exatamente, aqui, então. Super-herói, narrador de rodeio. Pois é. Esse daí foi um pouco desorientado, assim, acho que ele caiu do berço, mas foi muito divertido esse dia aí, né, Samuel? Demais de divertido. E é bom, porque daí fica um episódio descontraído também, né? Fabinho tá rindo. Não, Fabinho por que você tá rindo, Fabinho? Fabinho ri de tudo, gente. O Fabinho ri da formiga que passa na frente dele. Exatamente. Então, Fabinho, hoje de manhã ele me cumprimentou. Bom dia, André. Já começou a rir. Falei, o que eu fiz? Não, ele tava rindo. Ele tava rindo ontem. Ontem ele tava se matando de rir com o negócio de loja 100. É só amanhã. É o Amerson. Que você fala. É só amanhã. É só amanhã você compra na loja 100. O Amerson. É tudo piada interna aqui, ó. Nossos convidados estão falando, eu vim aqui pra ficar vendo. Pra ouvir piada aqui interna. Da Global? Então, vamos apresentar mais uma vez a nossa equipe técnica com o Lucas Quiles, cuidando do áudio, cuidando do que mais? Da tela aqui, ele cuida também, e das piadas ruins, né? Isso sempre. Né? E às vezes ele monitora o tempo, eu esqueci de falar, ele fica falando na minha orelha aqui, ó. 15 minutos. Ele fica toda vez 30 fazendo minutos, isso. 30 minutos, 1h e 45. Aí você sabe que ele já tá assim... Putz, tá aí. 1h45. Já, né? Acaba logo, cara. Patrocínio, ele vai avisando. Avisa, né? exatamente. Isso. Tem também o Aldo. O Aldo tá aí. O Aldo não saiu correndo ainda. O Aldo é muito ansioso, como todo mundo já tá acostumado. Eu se mate de ouro. Ele é ansioso, ele é acelerado, ele com a sua camiseta da Prada. Mas ele é chique demais. O homem é brabo, né? Ele trabalha de hobby. O Aldo trabalha de hobby. O Aldo trabalha de hobby. Já nasceu em berço de ouro. E o Fabinho também, cuidando das câmeras, dando risada ali. Eu acho que ele vai esquecer das câmeras, tanto que ele dá risada, o Fabinho, aliás, que tem uma lembrança muito especial sobre esses nossos convidados de hoje. Que esses convidados realmente marcaram a vida dele, né? Marcaram. Marcaram. Por que você acha? Comida. Com certeza. E nós não é uma reedição do episódio das irmãs Coelho. Eu falo, Galvão, imagina, Coelho, as irmãs Coelho. Era Coelho, não é Codorninhas? Codorna. Não é uma reedição. Esses nossos convidados de hoje, eles não trabalham na área gastronômica. Não. Né? Então, diferente das irmãs Codorninhas. Mas eles trabalham com produzem algumas peças que são usadas no meio gastronômico. Com certeza, que exatamente. Eles vão falar já. Exatamente. Então é isso, Fabinho cuidando das câmeras aqui. Se alguma câmera cair é porque o Fabinho tropiscou e caiu. Samuel, então lembrando também do nosso patrocinador, dos nossos patrocinadores, Dos né? nossos, exatamente. Hoje o do nosso, exatamente, o grupo Aprisco, exatamente. E os nossos outros patrocinadores estão aparecendo na tela aí também. É verdade. Então no QR Code aí você encontra os nossos patrocinadores também. Muito obrigado a todos eles. Samuel, apresenta aí, eu preciso tossir. Então apresenta aí, por favor. Hoje vai ficar um negócio de tosse que eu falo vou te pra falar. você parar de fumar. Não, mas... O Dona Sussu, ele fuma, viu? Ele fuma. Mentira, mãe. Ele fuma um cigarro lascado. E o Aldo fuma pendrive. Tá lá, viu? Agora ele deu pra fumar pendrive. Tudo sendo revelado no dia de hoje, no episódio de hoje. Eu não tenho travas. Samuel. Você é sem filtro. Eu sou sem filtro, eu não preciso. Apresente aí os nossos convidados de hoje. Exatamente. Convidados mais que especiais. Aliás, esses convidados de hoje, eles já têm uma história conosco, né? Já são parceiros mesmo, né? Eles já participaram de uma edição do programa Mundo Empresarial. Aliás, participaram por 2 vezes, né? A primeira vez foi para contar um pouco da trajetória de mais de 2 décadas da empresa deles. E a outra foi de um evento especial em comemoração ao aniversário da empresa. Aliás, que evento, daqui a pouco eu vou falar disso, viu? Meu Deus, não parecia nenhum evento assim corporativo, de tão glamuroso. Parecia um casamento. Um evento assim de gala mesmo, top. Deus me livre, casamento. E olha, festa de casamento. Eu vou fazer aqui abre, né, um texto de abertura aí para poder chamar esses nossos convidados de hoje, tá bom? É o seguinte, nosso convidado de hoje, nosso entrevistado de hoje, né, ele está envolvido no segmento do meio do inox. É isso, desde a adolescência. O sonho do seu pai, Valtemir, se tornou também o sonho dele.
Nós vamos descobrir como já, viu? Ele que é formado em administração de empresas, pai de 3 filhos, cristão, filho de pastor, inclusive. Conosco hoje o CEO da Proginox, Douglas Brito. Obrigado, Samuel. Seja bem-vindo, viu? Douglas Brito. E quem mais? Isso. E também nós temos aqui do lado dele. Do lado dele. Exatamente, seu gestor de comunicação, Exatamente. que aliás já é um conhecido também lá da reportagem que fizemos juntos, Jonatas Ferreira. Não é isso, Jonatas? Sejam muito bem-vindos. Isso. Eu já vi que quem paga o cheque aí tem mais destaque, né? Você percebeu? Percebi. Mas nem foi por mal, viu? Não. Olha, eu só não fiz um texto pra você, não foi que decidiu de última hora? É verdade. Por livre e espontânea pressão, que ele ia participar. Daí o Douglas, não, ele não sei se vou participar. Não, vai sim, vai sim. Ele é estrela, Eu entendeu? nem Então sabia. ele quer valorizar, entendeu? Entendi. Valorizar Não, mas Porque ele sabe que ele ia participar desde o início. Não, eu- entendeu? Ele faz só um charme. eu né? tava entendi. fazendo uma Valorizar. estratégia. Eu falei, Entendi. na hora vai dar certo de eu ficar no fundo, mas não deu. Mas já que tá aqui. Mas, ó, Bora. não, mas você tem que participar, porque você é o cara ali da comunicação da Proginox. Eu lembro quando nós estávamos ali produzindo a reportagem, você que coordenou tudo, deu ali ideias pro roteiro e tudo mais. Então, é importante, né? Uma importante. comunicação pra empresa, Uma né, boa. Douglas? E o rosto da empresa é o dele, né? Então toda a parte E de olha, marketing que nós fazemos, É. a gente utiliza bastante ele, né? Então Legal. tem que estar presente, né? Isso. É o modelo já. E eu vejo lá no canal deles do YouTube É bastante isso mesmo. vídeos com a presença do. É esse do camarada Jonatas. que toca lá, aquele canal lá, né? Quantos Já tá inscritos já? Legal, bacana. Estamos chegando aos 1000 já. Que legal, muito que legal. já engajado, Tudo bem. legal. É. E vocês, na verdade, aí se conheceram como? Como que o Jonas chegou aí na tua vida pra colocá-lo aí nesse legal. cargo e tudo mais? Então, na realidade, como você bem disse aí, meu pai, pastor de igreja, né? Então, Isso. o primeiro quesito aí, pré-requisito para ser contratado, tem que ser analisado pelo meu pai. Então, a igreja que meu Existe pai uma- pastoreou, né? Então, ele fez uma pré-seleção. Entendi. Ele consegue identificar aquelas pessoas que, a princípio, se destacam, né? Tem um talento? Tem um talento natural, né? Uhum. A gente tenta trazer e otimizar para dentro do mundo corporativo, né? E potencializou, né? Gera uma oportunidade Sim. ali, né? É- pros é isso. irmãos e tal. É isso, E porque o ele Jonatas? é formado em jornalismo, né? Então, Legal. Colega, então. colega, Isso. colega. Entendi. E aí eu fui participar de um culto, né? Percebi que ele tinha algumas habilidades que eu poderia utilizar, né? Então, Seria um bom é parceiro. isso, porque pra gente que é empreendedor, que tá ali, você não consegue fazer tudo De sozinho. jeito nenhum. E você tem que verdade. descentralizar para poder crescer. Exato. Então eu consegui enxergar nele, né, um potencial, e eu falei, ó, você pode me ajudar dentro das habilidades que ele tinha nessas funções. Aí eu trouxe ele primeiro como freelance, porque a gente estava ainda num processo de amadurecimento da ideia, Uhum. e aí foi preenchendo, foi potencializando, foi dando super certo. E aí eu trouxe mais Agora pra ele tá aí. próxima. Que Agora legal. ele tá lá presente todos os dias, é a cara da empresa, é isso aí. Pô, até Que legal. Quanto Parabéns. tempo Não já? pede pra avaliar, não. De 0 a 10. 0 a 10 qualquer cara da Qual que empresa. é? E tá quanto tempo lá já? 4 anos e alguns meses. Ah, tempinho tempinho já. já. Tempinho. Uma Copa do Mundo. Bacana. Fixo, né? verdade. Lá 100%, mas como ele disse, freelance, prestando alguns serviços, já vai pra uns 8. Acho que 7 são anos, 7 anos, 7 anos. Faz tempo, então. Conhece bem já Legal. desse universo. E a ideia de você fazer os vídeos foi há pouco tempo, de criar o canal e tudo mais? Na verdade, foi uma ideia do Douglas essa. É. Eu não queria muito, não. Não. Eu falei, não, mas esse negócio de fazer vídeos e tal, está se comprometendo, né? Eu falei, não vai dar muito certo. Mas ele insistiu, fizemos o primeiro, foi muito bem aceito. O primeiro vídeo que fizemos tem 29 mil? o primeiro tem Visualiza- 23 mil visualizações. Olha só que legal. É bem bacana. E depois nós fizemos um que tá quase 30. E aí pegou gosto, né? Estamos Muito fazendo. legal. E trouxe bastante retorno também. Além, não Melhor só, ainda, né, né? então, não só a visibilidade da empresa e da marca, mas é uma ferramenta de trabalho também para o time comercial, né? É bom que você tá ali dentro, né? Vivendo ali tudo o que acontece, que norteia aí a administração da empresa. Então fica mais fácil você, com propriedade, falar de tudo, né? E o vídeo Legal. engaja, né? O vídeo é o Sim. material que mais engaja hoje, então É. com certeza foi um acerto vocês começarem a fazer isso. Então, é o que eu sou bem detalhista e eu observo bastante
a melhor forma de se comunicar, né? Para poder ser assertivo na mensagem que você quer levar. E eu sei que você consegue influenciar por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê e por aquilo que você toca, né? Exatamente. E hoje o que está em alta é exatamente vídeo, né? Então, há uns 2 anos atrás, né? Eu já tinha essa sacada, não sabia como fazer, né? E aí eu observei que ele fez uma entrevista, né? Quando trabalhava lá atrás para um jornal. Aí eu falei, bom, isso aqui dá para ser utilizado com os produtos que eu tenho. Exato. Aí quando eu apresentei, ele colocou algumas resistências. Falei, cara, faz o primeiro. Eu sou feio, cara. Falei, faz o primeiro. Eu penso que dá certo, porque como o produto que nós comercializamos, que é a parte de aço inox, ele tem muita especificidade, né? Que ele tem muita característica própria, né? Você precisa de ter um detalhe. você tem que ter uma informação técnica, né? Então, às vezes, você tem dificuldade de passar essa informação sem que quem está do outro lado da linha ou falando pelo WhatsApp possa perceber. Então a gente começou a gravar vídeos autoexplicativos sobre o produto, sobre a empresa, para criar valor à marca, para poder fazer com quem veja do outro lado, entenda a funcionalidade do produto, e deu muito certo. Que legal. Que legal. É importante, né, André, para a marca ter um rosto, né? Com certeza. E cria uma identificação. Mas o vídeo não tá com 23 Uma mil. identidade visual. Atualizaram o vídeo aqui, tá ó. com 43 mil. Isso. Oxe, O 40 Lucas acabou de checar ali pra gente. Olha isso, hein? Então, ó, Tá o vendo? dobro do que você achou que tivesse, ó. Olha lá, A produção, que bom, né? a produção é rápida aqui, a produção já descobriu já. Olha lá, é esse vídeo aí? Ah, não. Esse daí é um outro. Esse vídeo na verdade, é uma propaganda que a gente fez, né? O vídeo em questão que eu falo é o como a sinox tá, esse é polido um escovada. É um dos. É um dos. Mas Eu é um conheço esse número Ele é vídeo mais aí. uma propaganda, na verdade. É de vocês mesmo. Exatamente, eu conheço esse vídeo aí. Eu ia falar Vocês agora, disseram. que a produtora é muito boa. É vocês. boa, né? Muito Eu olhei e competente, falei, né? tem meu Merchandising. dedinho nesse vídeo aí que eu vi ele. Olha lá. Que Muito bom. Tanto que vocês têm visão pro vídeo que fizeram com a gente 2 produções de vídeo, Sim, né? É esse aí. A reportagem. Esse foi o primeiro 29. vídeo que fizemos. Isso. Não, esse é o como polir o inox. Ah, né? Não, lá, esse lá. já é Ah, o ele mais lá. visto, né? Dentro dos assuntos, ele é o mais visto. Que legal. Mas é aquele ali, ó. Aquele primeiro ali, ó. A inox polido escovada. Aquele foi o primeiro. 3 mil. Ô, Inclusive, eu acho que eu tô Jonatas, com a mesma. Olha aí, Você vê eu que tô com a o mesmo- produção aqui, ela 2 toma anos água- atrás. Tô A com o mesmo produção paletó. toma água da placenta, por isso que dá essa perdida às vezes aí, então... ô, 2 anos depois ele continua com o mesmo blazer. É que ó. deu certo. pois é. Tem que continuar com aquilo que dá certo. E é legal que vocês tematizam, daí chama a atenção de Sim, profissionais da exatamente. área. É bem assertivo, né? Isso, querendo ou não, atrai, né? Sim, sim. Atrai público e tudo mais. Legal, continue e foi o firme aí cenário da nessa Sonora, ideia. inclusive. Foi mesmo. Muito bom. Tem até viradinha. Ó, o cara é habilidoso com o vídeo. É já, profissional. Eu né? vi no dia da gravação lá, o Douglas querendo empurrar pra você falar, ele tava todo tímido. Eu falo né? pro Eu já- Isso é o- é o perfil dele, você não percebeu? Chegou aqui, Não, não, eu não vou aparecer. A cena, É, né? essa é a cena. É a essa segunda é- vez que eu vejo ele fazendo isso. Ele é modesto. E olha, vamos agora saber um pouquinho mais, Bora Brito, lá. quando começa assim, eu quero saber um pouco da tua infância. Você vem de uma Exato. família cristã, mas vem aí de um pai empreendedor da área aí da engenharia e tal. Como que foi sua infância? Você é nascido aonde? Fala um pouco pra gente. Bora lá. Né, primeiro, eu sou nascido em Guarulhos, né? Respondendo a pergunta, para dentro dessa área, tudo começou na vida do meu pai, né? Porque ele, com 18 anos, em 1970, ele iniciou o trabalho dele dentro da metalurgia, principalmente nesse segmento que atende o aço inox, como soldador, né? E aí, com o passar do tempo, ele foi enxergando possibilidades e oportunidades. Meu pai é muito batalhador, veio do norte, entendeu? Então, para mim, não tem preconceito Do Nordeste? nenhum, pelo contrário. Veio da Bahia, raçuda. Bahia, Para eita, morar num coisa. barraquinho de madeira, Aí sim. né? Eu lembro Então, que ele contou isso, é isso. verdade. E ele conta com muito orgulho, porque ele foi um dos que puderam mudar a história da família dele e que me gerou oportunidade para que eu pudesse também fazer uma história na minha vida e conseguir alcançar outras pessoas, né? Sim. Então, em 1970, ele começa a trabalhar. Em 1989, ele se junta com o irmão e formam a primeira empresa, né? Que ali houve uma oportunidade, meu pai com todo o conhecimento fabril, o irmão dele com a parte administrativa, e aí no ano de 2000 acabou que não dando muito certo,
e aí ele funda aí a Proginox e aí eu entro em cena. Então ele teve uma experiência anterior com o irmão. Tem uma história curiosa, não sei se eu tô viajando, se estiver me perdoe, de como ele veio da Bahia pra cá. Foi alguma coisa assim... Então, na realidade, veio os pais dele, né? Muito sofrido, porque lá não tinha oportunidade. Eles são em 12 irmãos, né? Então, 12. Aí tava passando necessidade lá e veio pra cá, pra casa dos familiares, porque, como todos aqueles que estão no norte, na época, tinham de mente que a vida em São Paulo traria mais oportunidade, principalmente para quem tem uma grande quantidade de filho. Meu avô também muito trabalhador, bem como minha avó, né? Veio e aí eles ficaram nesse barraquinho de madeira. Ele conta com muita alegria, né? Emoção. Sim, pra onde ele chegou hoje. Como a história, né, André? De muitos, né? Exatamente. Que vem do Nordeste, tentar sua vida em São Paulo, né? Tava falando hoje pros meninos aí da Vânia. Lembra da Vânia? Lembro, do Paixão, Vânia. A Vânia e o Paixão. Um beijo, Vânia. Vou mandar esse episódio pra ela depois, ela vai ficar feliz. A Vânia é assim também. A pessoa que eu conheço, que veio de Mossoró. De carona, e hoje, graças a Deus, ela tem o cantinho dela, tá? Mas batalhou, viu? Batalhou também. E meu pai é muito batalhador, né? Porque eu me lembro quando ainda muito pequeno, meu pai virava à noite trabalhando. Então, ele, quando montou a empresa, ele trabalhava em outra empresa. E depois que saía dessa empresa que ele estava trabalhando, ele ia para dentro da dele para poder virar o turno e no dia seguinte teria que trabalhar. Então, meu pai é um guerreiro, né? Nesse você, sentido, criança, flagrava tudo isso. Tudo isso, né? Você e seus irmãos. Sim. E a gente acabava, de certa forma, sofrendo um pouquinho porque não tinha a presença tão marcante do meu pai. Porque ele tinha que priorizar. A gente também era em 3 irmãos, então... Meu pai teve que fazer as escolhas dele, eu entendo, respeito, que possibilitou que hoje a gente tivesse uma vida um pouco mais confortável, aqui, né? E, de certa forma, depois passou a conviver mais com o pai quando chega o fim, a empresa dele com o irmão dele, com seu tio. E vocês abrem em 2000 a Proginox, né? Em 1998, eu comecei a trabalhar com meu pai nessa empresa anterior que ele tinha com o irmão dele, né? Só que acabou que eu... muito novo, eu lembro como hoje, né? Tinha dificuldade de acordar, até como eu estava mencionando, meu pai nunca desistiu de mim. Até agradeço a vocês aqui que me dá essa oportunidade de contar um pouco essa história. Mas seu pai te ajuda a acordar você de um jeito bem tranquilo, né? Imagina, igual o meu. Jogando água na cara, batendo. Meu vinha dava um tapão na bunda. Assim, batendo. Despertador natural, né? Minha mãe ficava com dó, mas meu pai falou, não, ele tem que aprender a ser homem, porque foi assim que eu aprendi, né? Então, isso me dignificou, porque fez com que eu tivesse o comportamento que hoje eu tenho, né? E não foi fácil, porque a chave só foi virar depois, quando eu tinha uns 25 para 26 anos. É normal, né? Porque a gente está em processo, exato, né? E eu agradeço ao meu pai por não ter desistido nesse processo de me ensinar, de fazer com que eu fosse quem eu sou hoje, né? Sim. Porque isso me deu bagagem, me fez ser o homem que hoje eu posso dizer que eu sou. Criou em você um senso de responsabilidade. Muito, né, comprometimento, responsabilidade, seriedade. Então, tudo que eu hoje sou veio pelo exemplo que ele deixou. Legal. Né? Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eles não desistindo, indo lá, forçando para que eu levantasse. Aí, no ano de 2000, ele formatou a empresa Proginox. Começamos tudo de novo, imagina. Do zero. Do zero, né? Então, quando eu saí, eu lembro como hoje. Isso eu falando dá até alegria, porque eu pude fazer isso, né? Eu recebi um pouquinho desses 2 anos que eu trabalhei com meu pai, quando foi fazer a rescisão, eu recebi aquele dinheiro. Aí só que pra mim eu não tinha necessidade, até queria comprar uma moto com 15 para 16 anos. Meu pai falou que não era bom que eu fizesse essa compra e tal. Aí eu peguei aquele dinheiro, falei, pai, você tá começando agora de novo, tá aqui, usa e vai servir para alguma coisa. Bonito. Então e foi muito gostoso para mim poder ter participado, né? Sim. Olha que curioso. Tá vendo? Você no começo do negócio, que hoje é uma potência no que referência, faz, graças né? a Deus. Referência, graças a Deus. Mas você tem o seu dedinho. Que menino com 16 anos teria essa cabeça, né? Tá acreditou, né? Pegaria a rescisão e ia foliar, fazer, sei lá, como a moto e comprar um bem. E você resolveu. Mas foi algo tão, acho que de coração, que resultou no que é hoje, né? E foi tão natural. Eu fiquei, acredito eu, que trabalhando com meu pai durante 1 ano sem receber um salário.
Ele me levantava, batendo na cara, jogando água, e eu lá com ele também. E às vezes acreditando, né, no projeto. Ele às vezes passava umas responsabilidades pra mim que eu sofri, viu? Porque meu pai não foi fácil não, cara. Né? Até hoje ele é duro comigo. Aquele nordestino bravo. Não, você não conhece. Você conhece o bravo? Eu conheço o lado bonzinho só. Você conhece o bravo, vamos dizer assim. Pensa numa pessoa brava. Triplica. É isso aí, mais ou menos desse jeito. Né? E aí ele passou algumas responsabilidades pra mim. Então, eu tinha que estudar, trabalhar, né? Aí quando só contando uma história que é bem interessante. Fica à vontade. E ele trouxe uma responsabilidade pra mim e falou assim, ó, você tem que abastecer o carro, né? Você tem que abastecer o carro pra gente, sempre que tiver que ir pra empresa, porque ele passava pegando os funcionários, tinha um saveirinho, né? A gente colocava o pessoal em cima da saveirinho, vamos trabalhar todo mundo junto. E aí nesse dia eu tava cansado, não abasteci. Eu falei, amanhã cedo, quando eu acordar... só que teve um probleminha na hora de acordar, né? Não acordou. Não acordei mais cedo para abastecer o carro. Aí eu falei, pai, vamos passar no posto. Eu falei para você colocar gasolina ontem. Hoje nós temos que chegar cedo na empresa, não vai passar para abastecer. Mas, pai, tem que abastecer, não vai chegar. Se não chegar, o problema é seu. E aí a gente pegou a Ayrton Senna, tá indo, eu ali na fé, orando a Deus para não acabar a gasolina, rapaz. Aquele carro começa a falhar. Meu Deus. Aí ele começa a falar assim, Douglas. Eu falei, pai, é falta de fé. Tava tão perto. É falta de fé. É 1 quilômetro, rapaz. Meu Deus. Aí acabou a gasolina. Putz, pertinho de chegar. Nunca mais eu andei com o carro faltando gasolina. Você vê como a gente Mas daí, o que você fez pra se virar lá? Meu pai fez um showzinho à parte, né? Sim. Na frente dos funcionários, eu fiquei chateado, bravo, né? Porque eu pedi pra ele passar, mas meu pai me ensinou com isso, né? Sim, com certeza. A ter responsabilidade. E quem foi buscar gasolina foi ele. Ah, é? Foi. Ele foi buscar. Ah, foi ele que foi. Não Foi. fez com que você fosse, não? Não, porque de certa forma, como tava ali na Ayrton Senna, tinha 15, 16 anos, e aí ele subiu uma escada enorme lá para poder buscar, e no final deu tudo certo, mas... Mas você aprendeu Aprendi. disso. Nunca mais deixou. Não. Então meu pai me passou uma responsabilidade ainda muito cedo. E eu comecei a aprender com isso, a administrar. Tudo isso fez com que eu me planejasse, analisasse as probabilidades, medisse os riscos, que hoje faz parte do dia a dia de quem é um tomador de decisão, né? Sim, com certeza. Então, aí, em 2000, inicia a Proginox, eu ainda muito novo, sem tanto conhecimento, nenhuma formação, fiz curso técnico de processamento de dados, enfim... Aí eu fui começando a trabalhar juntamente com ele, ele foi me colocando na produção, depois fui pro RH, depois fui pro almoxerifado, depois fui para a área de compras e fui passando por cada departamento, né? Não porque ele pensava, porque havia uma necessidade, ele põe o Douglas, porque eu não dava certo em nenhum, né? Então vai, mas faz parte, entendeu? Lógico, porque a expectativa que o pai coloca em cima do filho, ela é muito grande. Gigante. Homem de fé, né? Homem de fé. Homem de fé. E como muitos pais, aliás, criam expectativa nos seus filhos, né? E é natural, isso faz parte, porque havia uma necessidade em quem ele pudesse confiar, né? Então, parecia que eu não me encaixava em nenhuma, mas eu entendo que tudo tem planos e projetos específicos de Deus, né? Sim. Então, você percebe o porquê você passou por cada... Parecia que eu ia dar errado em tudo, né? Então, eu começava, ia para outra área, e a empresa era gerida... por pessoas terceiros, né? Que no caso era um vendedor e um encarregado que ele pré-formatou, que ele ensinou. Então, para ele, aquele encarregado era o filho e aquela menina que fazia toda a gerência era o coração da empresa, né? Só que eu tava lá presente. E por isso que eu sou grato a Deus, porque meu pai não desistiu de mim. Não desistiu. E querendo ou não, os setores que você passou fez com que você aprendesse um pouco de cada área, né? E também fez que te criou uma casca para que depois você pudesse gerenciar essa galera toda que você gerencia hoje. É verdade. Né? E com conteúdo, porque eu, por mais que eu, vamos dizer assim, não me identificasse, eu aprendi. E de fato eu aprendi. Né? Então, isso me preparou para a tomada de decisão que hoje eu tenho. Então, eu sou bem assertivo porque eu passei por cada departamento e passei nos momentos de maior dificuldade, né? Porque quando você gerencia com recurso,
Você é uma situação. E quando você administra sem ter o recurso específico para tratar determinadas situações, que é o que de fato aconteceu no início, né? Então, Você minha mãe... desanimou alguma vez? Algumas, né? Várias. Não fui trabalhar. Meu pai, por muitas vezes, também deixou eu em casa, porque ele chamava uma vez, 2 vezes, jogava água. Não dormia, cara. Não é possível. Você hibernava. Não, mas você imagina, estudava, né? Eu comecei nesse período fazer faculdade, né, no caso de engenharia, que foi uma livre e espontânea decisão dele, não minha. Então, é algo que é marcante, porque vocês começam a se identificar. Uma criança, um jovem aí com 17, 18 anos não sabe o que é da vida, o pai escolhe. Escolhe e acabou. E eu sempre fui. Então vai, faz. Mas ele não sabe o que é cálculo diferencial, integral, álgebra linear. Isso dá desespero, irmão. Sim. Eu falei, esse negócio não é pra mim, né? Nem me fala de dar desespero. Mas a sua opinião hoje, você que é pai de 3 filhos, você faria o mesmo com algum deles? Meu pai acertou, cara. Entendeu? Meu pai acertou. Hoje eu sou o que sou, foi porque ele me direcionou, entendeu? Entendi. Então, por mais que minha mãe, muitas vezes, né, não faça isso, minha mãe sempre foi alguém que me impulsionou e me criou muito bem, me deu muita educação, me criou nos caminhos do Senhor, mas meu pai me fez ser o homem que eu sou hoje, entendeu? Então, o que meu pai fez, e eu analisando o que hoje está acontecendo no mundo, né, falar, exploração infantil, que nada, rapaz. Eu curti, entendeu? Me deu possibilidade de ser diferente, né? Sim. Eu não vejo que trabalho ele prejudica, pelo contrário, ele dignifica. Dignifica o homem. Dignifica. O Douglas, mas mais de 15, eu acho, entrevistados que vieram aqui até hoje é a mesma, quase que unânime essa opinião. De dizer que muitos começaram cedo, na sua idade. O que eu acho que por exemplo, nesse caso aí, você estava trabalhando com seu pai, você era novo e tudo mais. Eu acho que o problema é que tá invertendo, né? Eu acho que exploração infantil, de fato, é quando um cara coloca o filho pra ir pedir bar, pra pedir esmola, ou o cara realmente se apoia, né? Mas nesse caso, não, né? Não, foi pra mim, obviamente, tem muita exploração infantil no mundo, existe, com certeza. Né? Mas nesse caso, e de vários outros que passaram aqui, foi a mesma coisa. Não, meu pai foi ali comigo desde cedo, foi me ensinando a trabalhar, foi me ensinando... se ele não insistisse em você se acordar cedo lá e tudo mais, talvez até hoje você não acordava cedo. É verdade. Até hoje, talvez você fosse seria uma pessoa... comprometido, né? Então é uma coisa que... E tem que acordar, né? Infelizmente, para o setor, né, comercial, tem que estar cedo lá, né? Não tem jeito. E agora eu relembrei também que antes, inclusive, de trabalhar com meu pai, eu já tinha o desejo de trabalhar. Aí minha mãe é muito, muito sábia também, né? Então, o que ela fez? Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, como eu tive, de montar aqueles brinquedinhos, né? Que você montava uma quantidade, aqueles brinquedos para festa. Então, minha mãe foi nesse local que fazia essa distribuição para que a criança ocupasse o tempo montando esses brinquedos e recebesse uma remuneração. Eu cheguei a fazer isso aí. Eu cheguei a fazer isso. Não é? Mas então, Sorocaba, assim. Você passava o dia inteiro montando carrinho. Isso, montando carrinho de plástico, pirulito, apito. Sim. Então a gente montava, eu passei boa parte dos meus 11 até os 12, 13 anos, mas todo o recurso que eu conseguia era... Mas era pouquinho demais, era muito trabalho. Centavos, né? A mão criava até, lembro hoje, calo, bolha d'água, aí a gente queria, né? Mas criança, quando é criança assim, não importa. Tipo, é um dinheirinho que ganha já. Era só pra comprar a linha do pipa, né? Exatamente. Aí depois de 13 anos, nunca mais empinei pipa, e olha que eu gostava. Não tinha tempo. A vida começou cedo. Começou cedo. Responsabilidade, Esse negócio de videogame, eu queria comprar, precisava trabalhar. Depois não tinha mais tempo. E quando tinha o tempo, queria descansar. Né? Exatamente. Aí a gente acabou tendo essa responsabilidade muito cedo e foi importante pra mim, né? Como eu passei, voltando à minha história, passei por todos os departamentos. Eu com 25 para 26 anos, eu casei, né? Parei a faculdade de engenharia porque eu não conseguia conciliar, porque tinha que estudar, trabalhar, querendo casar, igreja, enfim. E não estava fazendo aquilo que eu gostava. Também pode ter sido um erro meu? Pode, faltava pouco, faltava 1 ano para concluir engenharia, cara. Difícil, e assim, e foi uma tomada de decisão que eu só convenci meu pai porque eu falei que eu queria casar, entendeu? Aí ele aceitou. Aí ele falou,
Vai, então tá bom, para aí, depois você volta. Você ficou quanto tempo, desculpa, na faculdade de engenharia? 4 anos. 4 anos. Faltava um ano. Faltava só um ano para concluir. Um ano para concluir. Você tem vontade de voltar e concluir ainda hoje? Não, cara. Não, Deus o livre. Né? De verdade, não, né? Porque aí quando você tem, de fato, eu pretendo me aperfeiçoar naquilo que eu acredito que é o necessário, né, para mim, né? Só que para engenharia, de fato, não tem uma identidade. Eu sou bom em número, bom na exata, só que não era o perfil que eu tenho para poder lidar. E aí, de 24 para 25, eu casei. Aí eu comecei a mudar um pouquinho a forma de pensar. Fica uma responsabilidade, exato, né? Não por imposição, Sim. não por obrigação. Porque muitas vezes eu trabalhava por obrigação, porque eu era o filho do dono e tinha que estar junto com o cara, entendeu? Exato. E a aí, empresa estava crescendo. Tava A crescendo. empresa vinha crescendo. Meu pai sempre trabalhou muito, crescendo, ganhando nome. Então, você imagina, 25 anos você já tem uma empresa, você tem maturidade, você tem acesso aos créditos, sim, entendeu? Sim. Nisso, minha mãe também muito presente na gestão financeira da empresa. Então, a gente acabava tendo algumas dificuldades, porque no começo não é fácil, não. Você conseguir crédito, você ter que... E antigamente era pago tudo em dinheiro. Minha mãe tinha que ficar indo em banco, retirar dinheiro para poder... É muito perigoso, né? É verdade. E aí, com 25 para 26 anos, o encarregado... E essa pessoa que tomava conta da gestão da empresa pro meu pai, resolvem sair e montar uma empresa. No mesmo ramo. No mesmo ramo, no mesmo segmento, isso, atendendo os mesmos públicos, os mesmos clientes. Roubando cliente ainda. Isso não queria falar isso não, mas vamos pensar dessa forma. Mas eu que falei. Tá bom. Não foi você. Não foi você. Então vou ficar bem assim, Mas que fogo isso, né? Uma situação delicada que mexe com a família, mexe porque decepciona. Exato, né? porque a estrutura da família estava voltada para isso, né? Então a gente acaba ficando desapontado, decepcionado, preocupado. Porque a empresa com dívida, porque não estava vendendo, né? Sem o encarregado, sem a pessoa que comercializava, que centralizou tudo nela. Traz a concorrência de uma empresa que sabia ali dos detalhes de administração da Proginox. E aí eu vejo também a mão de Deus, porque nesse momento eu entro na sala, né? E vejo meu pai e minha mãe chorando, né? Ele sem saber o que ia fazer, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Porque, não é pra falar nome, né? Então, deixa eu falar. Dá um pi aí. Qualquer coisa dá um pi Bia, na edição. Essa hora aí você coloca um pi, por favor, na edição. Beleza, melhor. Aí veio e contou a história, tal pessoa tá saindo e tal pessoa tá saindo e eu não sei mais o que eu vou fazer, né? Eu acho que quebramos, falimos, nós vamos parar, né? Eu falei, você confia em mim? Eu falei, eu acho que eu tô preparado. Você já tinha quantos anos aí? 25 para 26. Sim, tava já casando. Casei, já tava casado. Então eu queria ajudar de alguma outra forma, mas eu queria que ele me desse a autonomia e a autoridade. Sim. Que tava tudo. Falei, pode confiar em mim que eu acho que eu tenho capacidade para performar. Eu acho que por falta de opção ele confiou. Não deve ser não. Não é só isso não. Ele sabia, os motivos foram outros. Ele sabia. Ele sabia aquilo que ele tinha preparado esses anos todos. Ele sabia. E eu vejo o propósito de Deus nisso, tudo, né? Porque a gente percebe que tudo que acontece e vem acontecendo, você atribui, e eu atribuo muito a Deus. E não pela capacidade humana, ou pelo intelecto, ou pela vontade do homem. Não vejo dessa forma. E posso também aqui dizer e ver que a mão de Deus em todos os momentos. E neste momento a chavinha meio que virou. E quando essa chave ela vira, eu chamo ele e falo, pai, pode confiar. E eu nem sabia, mas a gente estava com um orçamento em 2008 para 2009 já, né? Que eu já comecei a trabalhar e tal. E nós estávamos com um orçamento de grandes obras do metrô, que é a linha 4 amarela, já estava lá. Só que ainda não tinha virado negócio. Entendi. Na realidade, a gente já tinha perdido para a antiga empresa que era do meu pai essa oportunidade, pra você ver. Olha só. Já estava lá, né? Entendi. E só que essa antiga empresa não estava performando. Aí o cara liga lá e quem atende? Eu. Você. Aí eu vejo ali uma oportunidade. Falei, opa, aqui tem uma oportunidade importante, que é a linha 4, amarela, são várias estações de metrô
E outra, a gente tava meio que quebrado, sem dinheiro para tocar o negócio. Uhum. Olha só, por isso que eu falo que é a mão de Deus. Os camaradas já tinham comprado todo o material estava lá e só estava precisando de quem tinha conhecimento técnico para executar. Entendi. Só. E assim, o desespero era grande deles para poder fazer. Eu tava com a... É por isso que eu digo... Tava lá na minha mão. Eu Eles não tinha tinham opção. recebido também, estavam precisando receber. Precisava fazer acontecer porque o governador queria inaugurar as obras, tinha dado aquele problema que a Estação Pinheiros tinha caído, né? Sim. Então a gente entrou nesse intermédio aí e conseguiu fazer essa gestão. E foi dando muito certo. Só que eu lembro uma coisa, eu tinha horário para entrar, mas eu não tinha horário para sair. Cansei de virar à noite, o que eu fazia? Trabalhava até as 10, 11 horas da noite, ia pro carro, dormia umas 2 horinhas, depois voltava. Aí eu entendi que aquelas vezes que eu pedi pro meu pai deixar eu dormir é porque eu precisava dormir, porque essas horas aí eu não dormi, não. Tinha um porquê, né? Tinha um porquê. Tem coisa que a gente só vai entender lá aí. na frente, né? Criou um crédito aí. E que primeira grande oportunidade, assim, primeira oportunidade depois desse momento delicado com o metrô ali, né? Porque virou um portfólio forte, para vocês, né? Forte, né? Nós criamos um histórico muito positivo, porque a gente começou a formatar também a equipe. Isso foi um desafio para mim, né? A equipe comercial técnica, né? Para poder atender essas grandes cases, essas grandes obras com conhecimento aprimorado. E ali foi uma janela que me deu de oportunidade, porque eu conheci muitos engenheiros e o pessoal também conheceu um pouco do nosso trabalho. Eu comecei a me apresentar para quem tinha vergonha de falar no telefone, imagina. Agora, por isso que eu tô falando, tem coisa que a gente não entende, se a gente vive sem explicar. Porque eu comecei a ter facilidade no trato, de falar como eu tô aqui conversando com vocês. Isso foi uma barreira enorme que eu precisei vencer, né? Era tímido. Muito. Não era pouco, não. É de exatas, geralmente é mais tímido. Era eu também, eu sempre fui tímido. Percebi, tá cara. Bom. Não, é verdade. Não é na faculdade? Não, sempre tímido. Tímido ao ponto de colocar uma cueca no santo, de investir o santo da coisa dele, investir sério. Essa história existe. É verdade. Será que era bagunceiro? De tão tímido que era o anjo. Era só pra fazer a classe da risada e eu que me lasquei. Fui expulso da escola. Essa é só uma, né? Não, uma de muitas. De muitas. 9 escolas eu estudei. Mas tem gente que, como o André, já é mais assim, nada tímido, mas você venceu essa barreira da timidez. Eu tenho que vencer tenho que aprender Opa, agora é hora de ficar. Agora é hora de ficar quietinho. limite, ficar na né? minha, exatamente. Isso. Então aí, com o passar do tempo, eu fui vendo algumas necessidades. Uma coisa era certa, eu precisava ter condição para poder preparar uma equipe, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E o problema de você centralizar é que você não cresce. Né? Então, você tem um limite, né? Você tem um limite, né? E aí eu fui vendo as oportunidades que foram surgindo e meu pai colocou isso muito em mim, fez com que eu sonhasse o sonho dele, né? Porque o inox foi uma barreira também para mim, no sentido de que sempre colocavam isso na minha cabeça, eu acho que fazem isso muito com os adolescentes, jovens, que você tem que fazer o seu caminho, que seu pai não pode te orientar, e que você não pode sonhar o sonho do seu pai, que você não pode ter a mesma profissão, enfim. É que você tem que tomar muito decisão. relativo, Muito né? relativo, muito relativo. Entendeu? Então, quando meu pai conseguiu inserir nisso em mim, né? Eu consegui perceber que aquele sonho que ele tanto quis de empreender, de fazer acontecer, virou o meu sonho, né? Então, hoje, eu tenho a felicidade de dizer que eu acordo todos os dias para ir para o melhor lugar que eu poderia estar. Entendeu? Você descobre o propósito que você tem na vida. Sim. E o propósito que você tem na vida não é apenas o dinheiro que você vai ganhar. Exato. E que por muito tempo eu fiz dessa forma, que a gente tá vendo a oportunidade, preciso ganhar o dinheiro, preciso fazer acontecer, preciso crescer. Só que aí você vai amadurecendo, né? E você percebe que o teu lugar no mundo, o propósito para aquele que você veio, que você está de passagem, não é apenas ganhar dinheiro, porque é muito simples e muito pequeno, né? E caixão não tem... Não, você não vai levar nada do que você construir Você aqui. vai levar o que você deixou para as pessoas exatamente. aí de ensinamento. A sua história, o seu legado. Exatamente. E aí eu consegui descobrir esse propósito na vida, entendeu? Aí quando você descobre que através de você é um canal para que outras pessoas também sejam, digamos assim, abençoadas, né? Sim. Então eu tô ali
né, entendo que não é somente para ganhar o dinheiro, que o dinheiro faz parte do... Claro, você é sendo, necessário, né? você sendo competente, você sendo responsável, você vai conseguir. Você tendo a inteligência para entender o seu negócio, Sim. vai vir naturalmente. Sim. Agora, quando você entende que outras famílias, como eu tenho a oportunidade lá de ter sobre a nossa responsabilidade mais de 160 famílias, você começa a entender o seu propósito neste mundo. Exatamente. Então, hoje vocês abençoam, como você disse, mais de quantos colaboradores? 160. Caramba. Diretamente, hein? Diretamente. massa, Que legal. né? Que legal. Mas tem turnos, tal, divide segunda, sábado, como é? Hoje a gente está trabalhando em 2 turnos, né? Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar para grandes parcerias aí, né? Que foram desenvolvendo através do tempo. Sim. E um fator importante que eu vejo, né? Que eu não só digo que foi Deus, mas que também nos deu condição de enxergar pessoas, porque você vai colocando as pessoas certas nos lugares certos, fazendo a coisa certa. Porque, como eu falei, eu nunca fui bom assim, eu passei por todo o departamento, mas eu nunca fui bom nos departamentos que eu passei. Só que eu encontrei pessoas que são muito melhores do que um dia eu fui nesse Mas você departamento. precisava passar por eles, né? Passar. Você Para passou... poder enxergar qual era a necessidade e encontrar o perfil de pessoa para atuar naquele departamento. E legal, Douglas, você reconhecer isso, né? Você meio que assumir e dizer, olha, não era bom, porque a gente realmente não é bom em tudo. Não, né? e nem quero ser. Mas de tudo a gente aprende sempre, né? Para você, Jonatas, que vive essa história ali do lado deles, como que é, assim, o seu sentimento em relação a ver uma história que começou com um cara que veio lá do Nordeste, né? E através aí da inserção do filho nos anos 2000 com a chegada da Proginox, estar hoje com uma empresa que comanda e emprega mais de 160 colaboradores e é uma empresa tão bem sucedida. Não, para mim é um orgulho fazer parte dessa história, né? Apesar de ter chegado já um pouquinho depois, né, de todo esse início, eu tenho tanto o Douglas quanto o Waltermir e toda a família, né, como um espelho, né? O Waltermir, como o Douglas disse no início, eu conheci ele não ainda como empresário, eu conheci ele como pastor. E é uma referência, né? Como pai, citado aqui, como empresário também citado, e agora eu falo como pastor. E que responsabilidade tem, eu sempre digo isso, o pastor, o filho do pastor é muito visado, é muito cobrado. O pastor em si, porque é aquela coisa de que não pode errar, né? E você que conheceu o homem pastor, depois conheceu o homem que passou a ser seu patrão, né? Exatamente. É bom que você ali eu tenho os dois pontos. E não tenho nada que denigra a imagem deles, de todos, né? Isso para mim é um exemplo, entendeu? Porque a gente leva para a vida, né? A vida nossa não se resume a um ambiente em que nós estamos. Não. Ela se resume à sua vida. Exatamente. Como você se porta em todos os lugares. É. Então eu tenho eles como esse espelho, né? E estar ali tão próximo, porque a gente trabalha muito próximo, né? Absorvendo, participando também, aprendendo todos os dias ali. Nossa, demais. Cada vez que eu paro para escutar o Waltermir, ali a gente conversou, ensino, né? que eu lembro alguma coisa assim, de você, como jornalista, retratar essa trajetória tão bacana do seu a gente tem livro, né? esse sonho aí, né? Legal, Então, cara. Faz isso sim, é muito dia legal. vamos conseguir, né? É porque o dia a dia é tão corrido, né? Ele trabalha muito, apesar de ser... Ele tá presente, Ele né? tá muito presente, apesar do Douglas estar assim, mas frente, é bom, né? ele tá... Quantos anos ele tá já? Ele tá com 71 anos. 71. Mas se tá você inteirão. Cara, se se você você ver, chegar tá- lá... É porque não para, né? Ele velho? ainda Meu, tá soldando. eu não sei assim, se foi E a gente chega nele e fala assim, pai, não precisa mais. Aí ele fala, não, se eu não fizer, eu morro. Então, deixa ele trabalhar. Eu não sei assim se foi mesmo. o Aldo, quando ele foi gravar lá a segunda vez, que eu mostrei o Waltermir fazendo o serviço ali, braçal, com avental, Manual, sabe? Com avental, com bota. Eu não sei se foi pra ele ou se foi pra você mesmo, Samuel, pra Laís. Eu não lembro pra quem que foi. Mas a gente pegou, inclusive tiramos algumas fotos dele batendo nas coisas ali, consertando, arrumando, fabricando. Na volta. E isso é todo dia. Pra né? mosrar um pouco que ele não é só o dia a dia. negócio, mas ele gosta de pôr a mão na massa. Né? E o Douglas tá no mesmo caminho, cara. Eu falo, meu Deus do céu, é a mesma coisa, é a cópia. Mas é o espelho do pai, né? É aquilo que eu falei, né? E que legal, que orgulho mesmo. Não, pra você, bacana. Jonas, Eu tá aprendi ali vivendo demais, aqui. nossa, todos os dias é um aprendizado. Mas Legal. olha,
mature, né, André, essa ideia do É muito do legal livro. o livro. Não, a gente teve com aqui, certeza. inclusive, ali o livro ali do seu Bigucci, né? Isso, Que é verdade. também um senhor que tem uma Poxa. história muito bacana e olha lá, ele Na área retratou da construção eu acho que civil, esse é o Douglas. terceiro, quarto livro dele. Né? É, o cara... E esse livro 89 anos. nem é, né, André, da área dele, da construção civil, mas Não. ele é um apaixonado por futebol. Até hoje joga Joga futebol bola. toda segunda ou terça-feira. 89 anos, cara. Nossa. Joga bola. E ele... Nossa, Se eu for jogar bola, eu infarto. Eu tenho 35. e ele- Mas é muito legal. Faça assim, porque eu acho que é um registro que... Porque até eu falo muito dessa questão de vida eterna e tal, né? Eu não acredito exatamente em tudo, né? Sim. Eu respeito todas as Sim, crenças, sim. obviamente. Mas pra mim é isso. A vida eterna pra Você mim é o marca, que você né? deixou aqui. Então, o meu filho, É o que seu meu legado, filho vai né? levar, meus amigos, né? Aqui o trabalho que a gente faz aqui de produção, né? Então, né, Samuel? Eu penso assim, eu espero estar errado, né? Eu espero que realmente tenha, mas no mínimo eu penso assim, por mais que eu não acredite tanto em num pós-morte, digamos assim, eu penso, não, eu vou fazer o melhor que eu puder, não pensando nisso, mas pensando no que vai ficar aqui mesmo, entendeu? Sim. Então, Na história eu que acho, você vai escrever, exatamente, né? isso que eu acho A história importante. está sendo escrita. Até esse podcast é um registro da Exatamente. história. Você Sim, fica sim. aqui, vai ficar marcado, Sim, registrado, sim. né? E o Às vezes eu podcast penso, dá pô, liberdade já de falar pensou daqui mais. 100 anos uma pessoa vendo isso aqui, assistindo, E a tua história inspirando outros, né, Jonathan? é legal, cara. Por isso que realmente gratificante, Agora né? me veio uma ideia. Se eles não quiserem fazer o livro, porque o livro eu sei, é mais trabalhoso. Dá mas se trabalho. quiserem fazer algo aqui, num estúdio que vos fala aqui. Que esse camarada não perde comercial tempo, mesmo, hein? Não perde tempo, hein, Não meu? vou perder tempo. Cara. Ô, Douglas, se você quiser fazer. Né, agora é com o Jonathan na conversa. Documentário Jonathan, se você quiser da fazer um Progenia. documentário do seu Valtemir, daí com fotos da época dele lá no Nordeste, chegando. contrata irmã, 12 ator, irmãos. a gente contrata ator. Faz encenação e tudo. Faz encenação, Cara, tudo Pô, aqui. legal. A gente representa o tapa na tua cara. Eu quero saber quem vai ser eu. Eu não aceito ser eu mais. Não, a gente pode chamar o Gianecchini, sei lá. Exatamente. Ó, eu Eu sou mais bonito. Eu tenho, eu tenho Ah lá. um sonho, hein? Aí, Ah ó. lá, Ele seu aí, ó. Valtemir. Esse é o seu Ah, Valtemir. que figura simpática. Nossa, demais. nem. Cara, não parece. Tem Não, ele, André, Meus pessoalmente eu amigos. pude conhecê-lo, cara. Um cara super ativo, super simpático. E orgulhoso da história Brincalhão. dele. Ele não pode pegar a gente assim que ele vem contar a história. Isso. já, né? E é muito Porque brincalhão. Ele orgulhoso é da bravo, história dele, ele é né? bravo, mas sério, mas muito brincalhão. Aliás, um Brincalhão. super abraço pro senhor, seu Valtemir, pra você, pra sua esposa, qual é o nome da sua mãe Parabéns mesmo? aí. Sônia. Dona Sônia, a irmã que eu Referência. conheci lá É, também. seus, Denise, isso que eu ia perguntar, seus Denise. irmãos. É isso que Isso. eu também vou Seus entrar irmãos, nesse. porque você foi o cara, você é o mais velho? Eu fiquei por mais velho. A história da minha família é uma história ao mesmo tempo feliz, mas também tem seus momentos tristes, né? Porque eu tive já 2 irmãos mais velhos. Um, primeiramente, que morreu com leucemia com 4 anos e meio, então foi um baque. E outro irmão morreu em 1995. É, isso aí. No ano novo, foi afogado. Então eu presenciei esses Caramba, momentos. Que barra. Foi triste. Momento dele. Foi muito delicado. Então eu fiquei por mais velho, mas eu não era o mais velho. Então vocês eram em 5. Em 5. Ah, Era em 5. Então tenho mais 2 irmãs, né? Uma eu tenho a felicidade de poder trabalhar com a minha irmã, a Denise. Vai um beijo pra ela. Dizer que eu a amo, né? Não costumo ser meloso, né? Mas vamos lá. Ah, mas E é uma irmão, uma empresa familiar. Meu pai nos preparou para isso, né? Então eu me formei em administração de empresas, né? E toquei, meu pai me preparou para ser o sucessor dele. E minha irmã é formada em direito e hoje é ela quem cuida, a diretora financeira da empresa, Então quem você cuida do voltou pra dinheiro. faculdade, você foi fazer administração. De novo, opa. Então não foi engenharia, mas você foi não, fazer, fui. entendi. O conhecimento ninguém tira da Ninguém gente. tira, né? exatamente. E Então- daí sua irmã Sim. virou, como é que você falou? Desculpa. Se formou em direito. Direito, Aí é importante também pra empresa, né? Muito. Então toda essa parte jurídica ela que cuida e a parte financeira também. Legal. Então ela tá responsável por isso. Legal. Então porque a gente cresceu de uma tal forma que a gente precisou fazer os departamentos As acontecerem, funções né? ali, As né? Eu funções, conheci a Denise, aliás. atribuir Bacana. responsabilidades, né? E fazer esse acompanhamento, essa gerência, É né? importante, né, Douglas? Necessário, né? Isso.
Nossa, você vê que toda a família, né, tem suas situações, sua história, você passar, seu pai, sua mãe, que mais ainda é doloroso, passar pela perda de 2 filhos. Eu não consigo imaginar. Nem eu, hoje como pai, eu não consigo imaginar. Eu imagino como pai, André, difícil agora, até aceitar, recente, né? Aceitar. E você um viu, né, ainda? Que delicado Eu demais. vi, né? Quantos eu anos vi. você tinha, Douglas? Eu tinha 11 anos, cara. 11 anos. 11 Criança, anos. né? 11 anos eu vi meu irmão indo embora, né? Foi muito triste. É. Foi difícil, né? Meu pai, para minha mãe assimilarem, né? Porque já vieram de uma pancada anterior, Claro. que era a perca de um 4 filho. anos ainda. Com 16 anos, menina flor da idade, trabalhando com meu pai, soldador e por Nossa, excelência. Era o braço direito dele Era o também braço ali. direito, Caramba. entendeu? Era o braço. Mas, Douglas, eu vou te falar algo de coração. Que bom que você deu tão certo, que a Denise deu tão certo. E que, é claro que tudo tem seus é uma propósitos, lacuna né? que nunca vai ser preenchida. Até a dor né? tem seu propósito. Exato. Né? Mas o fato de vocês terem dado tão certo e vocês dois, né? Você e a Denise ali tá presente com eles, eu acho que isso não preenche a dor, mas de certa forma acalenta um pouco mais. Porque E eu posso dizer é um assim, orgulho, né? Pra eles. Eu, diferente de outros filhos, eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com meu pai. Então, verdade, todos os dias eu vejo ele, né? Então, eu fico preocupado, porque meu pai tá com 71 anos, né? Então a gente sabe que a vida útil aí, ela mas né? tá zero, hein? Tá cuidado, né? Ali tá cuidado, Então, tá. tá zero, reformado. A gente tá sabe bonito. que todo mundo tem aqui um prazo de validade, né? Exatamente, Por mais que esteja bem, vai Sim. chegar. Mas eu tenho a oportunidade, o prazer, o privilégio Tá de sempre estar ali. todos os dias com meu pai, né? Isso é importante. Então, às vezes o filho não valoriza, mas eu tenho isso por valor, ter o meu pai presente. E isso fez com que, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Você tá a vida prolongada, Para sua né? vida ser prolongada. E eu posso dizer que isso aconteceu comigo mesmo. Porque o que acontece? Em 2019, e aí eu já estou avançando, né? A empresa foi crescendo e a gente naquela empolgação de fazer com que as oportunidades elas virem realidades, né? Então eu vi um cliente em potencial, só que eu tinha uma máquina de corte laser. Começamos a comprar máquina, crescer, galpão novo, e a gente vai naquela empolgação, né? De querer resolver, de querer fazer acontecer. E eu sou muito assim, né? Eu sou muito ansioso, tenho dificuldade às vezes por conta da ansiedade de me controlar, quer fazer logo, agora, fazer acontecer. Sim. E meio que impulsionado desde criança, sou assim. E aí surgiu uma oportunidade para mim ir lá em Curitiba, pegar a Regis e para ver a máquina. Eu combinei com meu amigo, né, que também faz parte lá da empresa, que eu tenho o prazer também de ter um amigo. Vai lá, um beijo pro Maclay, que é um anjo para mim, né? Porque Marclay me ajudou muito. Que legal. Me ajudei, porque na maior parte, no maior momento de dificuldade da minha vida, é ele que tava lá. Tava lá. Aí eu peguei, acordei 5 horas da manhã, chamei ele, nós fomos ver a máquina. Fomos pra Curitiba, chegamos lá 10 horas, 10 e meia, vimos a máquina, né, oportunidade, falei, vamos voltar. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu vou parar no próximo posto, aí a gente almoça e você pega o carro porque eu vou descansar. Aí eu só lembro disso, cara. Aí eu lembro que entrou um caminhão na frente, saiu, eu passei o caminhão, tá uns 110 na Regis Bittencourt. Camarada, eu acho que... Aí eu não lembro direito o que aconteceu, eu só vou relatar o que ele falou. O carro rodou, ele falou que eu tava conversando com ele, capotou, estávamos em 3. E toda vez que o carro capotava, batia o meu lado, né? Então eu bati a cabeça, deu edema cerebral, traumatismo craniano, perdi a consciência. E aí, nesse momento, o Maclay, não aconteceu nada com ele, só machucou, acho que o dedo, né? E o outro menino atrás que tava dentro do Corolla, nada, o airbag não abriu, nada. E, cara, foi o momento, eu acredito, que mais difícil que possa chegar. Você imagina. Aí, né? Quase não, praticamente. Pra ele, o Maclay falou que morri.
Que eu parei de respirar e o olho virou. E o sangue pra tudo quanto é lado. Mais de 50 pontos na cabeça, né? Caramba, 2019 isso? 2019, antes da pandemia. Você perdeu o controle do carro, ou você falou do caminhão, foi porque você atrapalhou com o carro. Não sei o que aconteceu com o carro, mas tava meio garoando, eu lembro disso. Perigosa, Regis, né? Eu quase sofri um acidente feio assim lá. E lá é terrível. Eles falam que jogam óleo na pista, então eu não sei dizer o que aconteceu. Tava com o menino aqui, rapidinho, tava com o menino aqui, eu e um amigo meu na época, muitos anos atrás. E aí ele entrou numa curva assim, simplesmente perdeu o controle do carro. O carro foi rodando, só que não capotou, não bateu nada. Perdeu o controle, o carro foi rodando, parou assim, num canteiro assim. E aí, tipo assim, já tinha um morro assim. Se fosse mais uma rodada, caía nós dois nesse morro. Aconteceu nada, graças a Deus. Então, Aconteceu nada. Mas então você falou da Regis, eu lembrei na hora. Falei, cara, realmente... Toda vez que eu passo lá, eu não gosto muito daquela estrada, não. E daí? Mas que livramento, não? Foi muito. Porrada feia. Foi porrada feia. Eu desacordei, né? Cabeça toda estourada, era sangue pra tudo quanto é lado. Né? E aí chegou o SAMU, né? E aí fez os primeiros atendimentos lá e tal, nada de voltar. Você acordou no local? Eu não lembro de ter acordado no local, né? Ah, porrada assim. Só foi acordar no hospital. Aí ele me colocou dentro do SAMU, aí fui eu, juntamente com o Maclay. O Maclay sempre falava que o cara parava a ambulância, pulava, que era quem tava dirigindo era o médico, vinha pra trás pra poder dar adrenalina, porque o batimento, a saturação tava caindo. Então, a sensação é que a qualquer momento eu poderia ter ido, né? Nisso, quando chega a notícia pro meu pai... Pra eles lá, o desespero total. Meu pai vai pro banheiro pra orar, fala assim, ó, eu não aceito isso porque já levou 2, não deixa verdade, ele. né, cara? Então, você imagina aí. Seu pai nessa hora. E eu tudo em função da empresa, porque de verdade, eu faço de tudo por essa empresa, cara. Sim. Porque a gente foi criado com essa missão e com essa visão, entendendo esse propósito, a gente foi. É ela que põe a comida na sua mesa aí desde sempre, né, cara? Então ela é justa. E aproximou muitas pessoas boas. Com certeza. Lá eu tenho um histórico de pessoas que estão lá comigo que não são apenas colaboradores, são meus amigos, meus irmãos mesmo, né? Sim, sim. Dentre eles, como eu falei, alguns aqui, né? E aí eu tive essa... dentro de uma semana, mais ou menos, eu fiquei 2 dias no hospital, e que aí foi constatado que eu tava com um inchaço no cérebro e tal, a cabeça toda que dá traumatismo, então a família vai pra lá, vê toda a situação, aí o médico falou, ó, vamos ver como ele vai recuperar essas 24 horas aí, e aí eu já cheguei no hospital já consciente eu digo, né, acordado, porque quando eu cheguei lá, perguntaram a minha idade, eu falei, a idade não, perguntaram meu nome, Douglas, quantos anos? 19. Eu tinha 36. Olha só. Então, tava tudo bagunçado. E depois foi o processo de recuperação. Porque o edema, ele deixa de estar inchado a cabeça depois o cérebro, né? Depois de 6 meses, né? Caramba. Então, teve um processo. Aí eu entrei transtorno de ansiedade generalizado, porque na sequência entra o quê? Pandemia. Pandemia, cara. Você imagina. Pergunta se quis parar de trabalhar. Uma semana? Uma semana e meia. Uns 15 dias, vai. Não parei. Tava lá na empresa com a cabeça toda estourada. Inchado, toda estourada. Nem conseguia andar direito. Mas olha só também. Aí também é demais, né, Douglas? Demais, tinha que recuperar, pô. Vai numa dessa aí. A briga demais, pra deixar esse homem em casa. Ah, difícil. Aí eu tive... aí deu transtorno de ansiedade generalizado. Medo parecia que Pânico. Cara, eu nunca nem imaginei passar por uma situação como essa. Aí eu fui... Eu sei o que é. Eu tive que parar, cara. Aí eu fui obrigado a parar. Porque chegou um dia que eu cheguei em casa, e aqui eu tô contando pra vocês, porque também deve ter pessoas que passaram por isso também, né? Cheguei em casa, eu olhei meus filhos e achei que eu ia morrer. Aí o coração começou a disparar. Pânico, síndrome do pânico. Síndrome do pânico, isso mesmo. cara. Deu desespero. Você eu não falei, sabe por quê, né? Você tem certeza que você vai morrer. Tem certeza. Eu tava sentindo o gosto de sangue na boca. Eu falei, eu tô morrendo. Estourou alguma veia por conta da batida e já tinha passado mais de 6 meses. Chegou a perder o sentido? Perdi. Aí minha esposa desesperou lá, cara. Foi difícil. Aí por isso que eu tô falando, tudo é Deus, tudo tem um propósito, né? Tem um porquê. Aí fui psiquiatra, me deu um monte de remédio lá, né? Beleza. Querendo voltar a trabalhar na ativa e tal.
falei, não tá legal. Aí eu entrei dentro do meu quarto e falei assim, ó, não aceito isso aqui não. Se o senhor fez a obra, se o senhor permitiu que eu tivesse de pé aqui, eu não aceito tomar... Isso é minha fé, tá, gente? Sim, claro. Pelo amor de Deus. Claro. E minha fé me faz com que eu tenha esse momento, né? Eu falei, e o médico, o psiquiatra falou, você não pode parar, porque o desmame do remédio, ele tem que ser... Devagar. Você não pode simplesmente... Minha mãe na minha orelha, você tem que tomar, você tá ficando ruim, você tem que tomar, você tá ficando ruim. A preocupação de mãe, né? Ela ligava no horário pra falar se eu tinha tomado o remédio. Sim. E aí eu paro. Sem desmame. Tem desmame sem nada. Eita. Aí uma semana me deu tontura, deu uma vontade de tomar de novo. Falei, vou ficar ruim. Até hoje, Parou, graças a Deus, nenhum remédio mais na boca. Olha que bom. Graças a Deus por isso. E a empresa continuou crescendo. Você vê, né? Tudo depende. Que bom. É muito importante, obviamente, uma medicação, um tratamento médico. Receitado, principalmente. Principalmente. Mas a fé também ajuda em muito. Né? Por causa de agora que a ficha caiu. Hoje eu tô lento. Samuel tá meio hoje eu tô lento. Não, porque gosta de tomar um remedinho sem receita. Mesmo? Ele tá puxando minha orelha aqui. Que lindo. Minha família. Olha só. São 3 filhos, né? Que idade hoje? Assim, não sei se é atual sua foto. 10, 5, essa aqui é mais atual, né? 10, de 10, maio? 5, e 5 meses. Que tá legal. fazendo 6 meses hoje, minha linda Heloísa aí. Que muito gostoso, linda. né? Família linda. Foi um presente de E Deus, presente né? de Deus mesmo. E você tá aqui, ó, depois desse Você vê, cara? momento delicado pra contar tudo isso, que a sua história vai estar incentivando e motivando tanta gente que às vezes um pai que tá com uma situação assim com o filho, um filho que tá com uma situação assim com o pai. E a sua história, ela pode ser inspiradora para outros. Pra Deus né? nada é impossível. Nada é impossível. E eu verdade, aprendi que a verdade. gente não tem que centralizar nada. Não. Entendeu? Porque eu tinha muito que eu tinha que estar envolvido para poder fazer a coisa dar certa. Entendeu? E Não é um defeito, eu sei. E é um defeito que eu tenho. Entendeu? Sim. Eu sou assim também. Parece que eu tenho que estar no controle de tudo, né? E Deus fez com que eu parasse e perdesse o controle. Isso. E as coisas continuaram acontecendo. Mesmo com você. Comigo lá ausente. ou não, entendeu? E as pessoas começaram a fazer, né? Então eu entendo que eu precisava desses momentos para poder... Lógico que a gente tá lá pelo conhecimento, a gente é importante dentro do processo. Sim. Mas tem que entender que nós temos que preparar pessoas, né? Pra passar o bastão. O Jonathan estava lá nessa época, né? Sim, estava. E diante dessa notícia que vocês receberam e tudo mais, o que passava ali? Como que foi porque ele era uma figura muito importante ali dentro, sim, né? Sim. E central, né? Pelo jeito era a figura central do negócio, né? É o cara que organizava tudo. E como é que foi pra vocês ali administrarem esse tempo que ele precisou ficar ausente? Eu lembro do telefone, quando tocou com um recado, né? Porque o Marclay foi o que ele tava são, né? E aí ele ligou para um dos nossos colaboradores lá, é o Thaliton, né? Ligou pro Thaliton, ele não pôde atender, que ele não tava na mesa dele, e caiu na mesa da esposa do Marclay, né? Que ela trabalha lá também na parte comercial. Certo. E aí, ela ficou se desesperou com a notícia, entrou dentro do banheiro, começou a chorar, e aí todo mundo, o que aconteceu? Aí ela saiu, se eu não me engano, a frase dela foi, eu acho que o Douglas morreu. Meu Deus. Aí a gente falou, não, calma aí. Mas é o nervosismo que talvez fez ela fazer isso. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, porque o Marclay ligou e tal. E a gente tentando entrar em contato, porque eles estavam em outro estado. Né? Eles estavam em Curitiba. Então, aí a gente tentando contato, nada. Aí o Marclay, conseguimos contato novamente. Marclay, como é que tá a situação aí? Levou na ambulância e eu não tenho mais contato. Não sei como é que ele tá. E como que ele tá? Ele tá desmaiado. Foi daqui desmaiado. E aí desligou logo em seguida. Né? Foi muito, eu tô contando assim de uma forma muito rápida e resumida, né? Claro. E pra contar pro Waltemir. O pai. Tenho toda essa história já, né? Todo esse histórico eu conheço. Ele tava almoçando, foi no horário do almoço, isso daí. E eles estavam almoçando junto com os colaboradores ali. Aí sobrou pra mim, né? Meu Deus, o que eu falo? É a comunicação, né? É, o cara das da coisas comunicação. boas e das coisas ruins. Essas horas. Aí eu falei, o que eu falo? Pensando, aí desceu eu, mais um amigo nosso, chamamos ele e falei, correu algo, tá? Mas aparentemente tá tudo bem, só não fica desesperado. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, então, o Douglas sofreu um acidente de carro, tá? Mas aparentemente não temos muita informação, mas
tá tudo ok. Por dentro é que eu tô falando, né? Rapaz, eu acho que veio as cenas, As as memórias, né? E aí eu lembro da gente subindo ali entre a cozinha para o escritório, ele falou, meu Deus, mais um não, já chorando. Imagina. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu falo? Mas ele pedindo informações, a gente não sabe, não temos contato ainda. Aí conseguimos falar novamente com o Marclay na hora. Ele também não sabia explicar nada, não tinha nenhum tipo de informação. E foi assim, entendeu? Eu lembro que... Não, agora eu consegui aqui falar na outra ambulância, parece que tá bem. Só que eles não acreditavam. Nem o Waltemir, nem a irmã dele, a Denise, também desesperada. Queriam ir pra lá. Queriam de todo jeito saber o que estava acontecendo. Porque ninguém sabia. Qual hospital tá indo? Não sei. Mas com quem? Difícil, Não ainda sei. mais com o SAMU. Entendeu? Qual ambulância? Não Difícil, sei, não sabia nada. E a gente também nem podia culpar o Marclay, que imagina só a pressão. E ele em tinha cima sofrido dele. acidente também, né? Não, ele devia estar meio zureta. Tava, sim, com certeza. E ninguém sabia nada, nenhum detalhe. Então esse foi o pior. Aí eu lembro que eles me fizeram ligar pro Marclay e falou, meu, fala assim pro Marclay, ser sincero. Liga você e fala com ele. Fala, ser sincero, o Douglas tá vivo? Eu falei, não vou perguntar isso pro Marclay, não. Aí liguei pra eles, perguntei. Aí ele, não, eu não sei te dizer. Ele tava desmaiado e eu não sei. Falei, saiu daqui vivo, mano. Mas na cabeça dele, que viu eu senti uma resposta dele meio complicada, entendeu? Sim, é lógico que eu não transmiti essa resposta pra eles. Claro. Mas eu falei, então vamos esperar. Eu falei, vamos esperar, tem que esperar. Vamos esperar. Tenta descobrir qual que é o hospital, avisa a gente tenta contato. Aí se desenrolou, graças a Deus, né? Descobriu qual hospital estava. Tinha até pessoas que conheciam, gente que trabalhava lá, uma história parecida, né? Foi bem legal. No final, graças a Deus, deu certo, o homem tá aqui. E um amigo se faz presente, né? Na hora da festa e na hora da mas foi desesperador. também, né? Verdade. Porque quando eu vi esse rapaz aqui tempo, depois do acidente, eu falei, meu Deus do céu. E que bom que você tá aqui pra contar essa história e tudo mais. Tava de cinto, a Deus. Tá vendo aí, ó, pra quem não anda de cinto. Mas o airbag não abriu não, cara. O airbag não falhou então, aí. Não foi tão violento, então, pelo jeito? Foi muito. O carro foi PT, cara. Verdade. Opa. Então não vamos falar a marca do carro, não. Eu já vi que você falou aí. É igual o meu. Cuidado, viu? Acho que eu vou vender. Cuidado. Depois dessa, né, André? Cuidado. Você pode pesquisar que tem um histórico, tá? Verdade. Cuidado, acabei de... É você que gosta de velocitar? Cuidado. Não, eu acabei de mexer no carro que tá mais rápido ainda. Então, mas depois de paz você tá mais tranquilo. Tô bem mais tranquilo. Né? Eu dei uma chupada no carro. Mas não pra... Mas eu só... Pra responder melhor. Responde melhor. Do Marcos SF Chips é um parceiro. Ficou bom demais. Ele que foi um dos ficou primeiros bom demais. Ficou maravilhoso. Isso. Mas eu tô... Depois que o Samuel falou a verdade. Depois que eu tive filho, eu fiquei um pouco mais... Você repensa a vida, né? Até minha moto, eu já não tenho tanta vontade de andar mais. Acho que eu vou vender, sabe? As prioridades acabam sendo mudando, outras, né? Não. Você é pai já, Jonas? Não. Vou ser... Já sou, né, na verdade, né? Mas vai nascer agora em agosto, se Deus quiser, meu primeiro filho. Um menino. Como vai chamar? Bernardo. Parabéns, Bernardo. Aproveitar e mandar um beijo pra minha esposa, já que tá agradecendo todo mundo, né, a Beatriz. Ela também trabalha lá? Não, ela é advogada. Eu também quero que todo mundo trabalhe na É uma empresa familiar. Eu vou que tem uma vaga. Ela é advogada, tem seus próprios negócios. Que legal. Legal, olha. Parabéns. É uma alegria, viu? Você acha que você é pai agora? Dá quanto tempo falta? Há 2 meses. Em agosto? Você vai ver a hora que nascer. Eu também falava, não, eu já sou pai, já tá grávida. Já. Muda só um pouquinho, né? Mano, é um baque tão legal assim, mas tão... É gostoso, né? É um misto. É prazeroso, né? Choque de realidade. Não, eu nunca chorei de emoção na minha vida. Nunca. Chorei de tristeza, chorei de dor, mas de emoção, assim, tô muito emocionado porque deu certo alguma coisa me fez muito feliz. Não. E quando tava pra nascer, assim, nos minutos dele nascer, eu tava segurando o choro. Eu tava assim, não vou chorar, cara. Tá louco? Vou chorar. E eu, assim, na hora que eu tava com a minha esposa ali e eu escutei o chorinho dele, aí eu soltei. Falei, chorei demais, que nem uma criança. Chorei mais que ele. Eu acho que você vai chorar de novo quando você ouvir do seu filho dizendo que ele
que você é a referência dele. Oh. Como eu posso dizer do meu. Você então. já ouviu Não, do meu pai. Eu falo pro meu pai. Pelo seu pai. Porque a minha história com meu Mas filho eu ainda estou você. construindo. Mas né? é gostoso. Mas logo ele vai falar. Não, falar papai. Sim. A hora que fala papai. Não, agora meu filho já tá falando. outra pegada. Papai. Legal. Não dá. Ele é aí um que anjo, você fala. um anjo não, que gosta de bolacha. gosta de bolacha. Samuel me ligou. Ontem eu tava sozinho. Eu tava sozinho. A Lívia tava viajando ontem. Aí você me ligou. Até a voz tava de doido. Eu tava saindo do banho com ele sozinho. E o Samuel me ligou. Eu não vi a voz e trocando ele, colocando. Né, você vai ver. O meu já tá com 1 ano e 3 meses. Tá um pouco mais fácil. Toda sorte. Ela tá engatinhando, né? Tá andando já. Que legal. É verdade, já vi ele andando. Tá andando, tá falando. Andando. Tá, já fala papai. Então é bem tranquilo, né, quando tá andando. Bem tranquilo, você super. faz, você não precisa de academia. Mas é uma delícia, é maravilhoso. Mas eu quero saber daqui a pouco de Jonatas, como que funciona aí o trabalho de comunicação da Proginox, como que a Proginox aparece aí, se divulga nas redes sociais. Mas daqui a pouco, porque a gente vai falar agora do nosso patrocinador. Por isso que eu perguntei o tempo pra ele, tá? Não é porque eu tô querendo saber acabar logo, não. É porque aliás, quando tá dá mais uma... exatamente, e muito inspiradora. Isso. Quando dá mais ou menos 1 hora, a gente fala do nosso patrocinador. Exatamente. E a gente já volta com vocês daqui a pouquinho. A câmera fica só em nós agora, tá bom? Se quiser beber uma aguinha aí, pode fica à falar, vontade. Falar vai vazar, mas se for por gesto... o mic. não, desliga o mic. Ele vai desligar o mic e vocês falam aí. Ou por gesto também, pra brincadeira. Não precisa nesse ponto, não. Gente, vamos lá então, né, André dos Reis? Falar dos nossos parceiros. Como é bom ter parceiro, como é bom ter pessoas que acreditam nesse projeto do podcast Mundo Empresarial, que fala com você empreendedor, com você empreendedora, né? E falando em empreendedora, o nosso patrocinador, ele é liderado por uma mulher, as mulheres fortes, empreendedoras. A Lucinéia. Lucinéia. A Lucinéia, cadê a data? Cadê que você Exatamente, a Lucinéia Raíssa, só promete. A Raíssa acho que tá, fala com ela sempre lá, viu? O Grupo Aprisco, a gente tá falando do Grupo Aprisco. O grupo que tem o quê? Tem uma equipe aí gigante para cuidar da sua empresa em todas as áreas, nas mais diversas áreas. Empresa de tudo quanto é segmento. Se você não tem ainda um escritório contábil, um escritório que cuida da tua parte fiscal, de departamento pessoal, entre em contato nessas informações que estão aparecendo aqui com o Grupo Aprisco. Exatamente. Tá? Fale lá com a equipe. Eles que oferecem diversos serviços como holdings, proteção patrimonial, planejamento tributário, serviços contábeis, assessoria na análise financeira, abertura, alteração e encerramento de empresas. Lembrando que se for para encerrar a empresa, para abrir outra bem maior, fecha esse CNPJ menor, ok? Às vezes que muda e tal, e cresce sempre, né? E contem com o Grupo Aprisco para fazer isso para vocês. Exatamente, entre em contato nessas redes sociais aqui. Pessoal muito bacana, empresa que fica sediada lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, porém atende aí todo o Brasil, viu? Todo o mercado. Exatamente, tudo quanto é segmento pode ser atendido através do trabalho primoroso do Grupo Aprisco. E logo menos terão outros patrocinadores. Exatamente. Que a gente já vai começar a falar aqui, que inclusive participou, né? Exatamente. Participou do podcast já e agora ele está patrocinando o nosso podcast também, Cela Brasil. Então tá vindo aí, logo a gente vai falar sempre da Cela Brasil aqui. Eu fico muito contente de ver pessoas, porque ninguém sozinho, né? Exatamente. Vitor? E a gente, aliás, aqui para todo um Brasil e o mundo que consegue ter acesso a esse canal. Agradecer você como CEO da empresa que acreditou no produto do Mundo Empresarial. Sim, exatamente. Tá? A terceira vez, aliás, né, através da reportagem, que conta a trajetória, depois através do registro da festa de 22 anos e agora aqui no podcast. Obrigado por investir nessa ideia, por acreditar. E obrigado, Jonatas, que é a comunicação, o marketing, que intermediou tudo também, para que a gente estivesse mais uma vez juntos. A parceria sempre, com certeza. Sempre é presente. Boa. Pode a gente ainda vai ter muitos... E mais, assim como juntos, eles acreditaram, né, Samuel? É. Eles acreditaram, né? A gente não pode deixar de falar da melhor empresa de comunicação do mundo. Isso, que é a melhor empresa de comunicação do mundo. A melhor que você já viu. Do mundo. Vocês têm agência? Lá que cuida? Aquele vídeo que tem 43 mil visualizações. Vocês têm agência lá? Sinto muito, elas são muito boas, mas nós somos melhor. Brincadeira, gente. Mas aqui a Global Mídia, se você estiver precisando de serviços de vídeo, estiver precisando de conteúdo para internet, site, planejamento, de estratégia, de marketing digital, tudo que você precisa para se comunicar, a Global Mídia faz. Isso mesmo. Não faz, Samuel? Faz ou não faz? Faz. Todo o trabalho voltado
pro audiovisual. A gente aqui deu a ideia, fica a dica, tá? O Douglas e de outras, sobre um documentário. Você quer fazer um registro? É porque às vezes o livro, eu falei aqui, mas é uma grande verdade. O livro, ele é mais trabalhoso, ele requer muito tempo. Mas às vezes o documentário, quando você passa a trajetória pra mão de profissionais como nós temos aqui, vai desenhar a história, vai ter alguém aqui no estúdio que vai te dirigir, a se posicionar na câmera, a contar de um jeito que fique bastante atrativo, né? Atraente para quem tá ali do outro lado consumindo, né? E uma história, por exemplo, como essa que você tá ouvindo aqui hoje da Proginox, é uma história que merece um documentário. E a sua também merece? Então entre em contato com a gente. Para quem quiser participar do nosso podcast aqui também, manda uma mensaginha para nossa produção aqui, que a gente analisa todos os convidados, né? Que tenha, pra gente ver se tem uma história bacana, a gente ver se tem algo realmente a acrescentar, né, pro nosso papo aqui. Então quem que tiver interesse aí em participar, fica à vontade, fala com a gente. Nós aqui que estamos nos nossos estúdios, que tem 70 mil metros quadrados no nosso estúdio. Sabia? Aqui, ó, nós estamos aqui. Eu pensei que era 140. Tá construindo mais um pouco. Porque aqui do lado, né? O mais engraçado é quando vem aqui e fala, nossa, mas esse é o estúdio que eu gravei aquela vez? Esse é o estúdio que vocês fizeram tal coisa? Exatamente. Então, o estúdio, pra quem nunca entrou nele aqui, ele tem 70 mil metros quadrados. Por isso vocês veem tanto cenário aqui. Né, Fabinho que eu diga. Não tenha ainda 70 mil metros quadrados, né? Mas vai ter. Vai ter. Tem projetos aí. Vai ter. Mas olha, esse espaço que nós já temos... Obrigado. Esse espaço que nós temos aqui já acontece muito. Aliás, temos recebido, viu, André? Bastante elogios quanto à questão do cenário do podcast. Tá muito bonito. E você que quer gravar o seu podcast, eu quero lançar produzir o meu podcast. Nós temos opções aqui, nesse mesmo espaço, né, que é removível, de troca de cenários. São vários. Aqui é o Projac de Tu. É o Projac de Tu. O cenário tá na geral. Ó, gente. O Aldo tá aqui. Você tá vendo, o cenário é muito bonito, então, todo enfeitado, bonitão. Isso. Mas é isso aí, Samuel. Global Media é a melhor empresa de comunicação do mundo. Se você não concorda, o problema é seu. Então, o que eu acho, minha mãe falou também, minha mãe não mente. Isso, não é? Exatamente. Um abraço aí pra mãe do André, Dona Helena. E pra Dona Sussu também, um beijo, Dona Sussu, querida, maravilhosa. Isso aí é fichinha, viu? Fichinha. Já passou. Logo nós vamos tomar cachaça junto. Isso, cachaça Alzira que nós gravamos ontem. Exatamente. Você bebe. Eu gosto de uma cachaçinha. Ontem eu almocei num restaurante, tinha uma cachaçinha, o cara que tava comigo falou, você vai tomar cachaça agora? Eu falei, mas só um golinho, só pro santo pra abrir o apetite. Exatamente. Bom, é isso. Deixei uma pergunta. Qual foi a pergunta? A pergunta foi pro senhor Jonatas Ferreira, sobre como que a Proginox, que, poxa, na modéstia do nosso amigo, ele pode dizer que não, mas é uma das maiores empresas do setor da área de inox. Líder no segmento. Líder no segmento. E a responsabilidade para quem cuida da comunicação é gigante. E como é que você atua aí para posicionar num ranking bacana a Proginox? O grande desafio da Proginox é a indústria, né? A indústria, ela tem uma forma de lidar com marketing, com a comunicação diferente. Vocês que trabalham com marketing digital, vocês sabem. Se vocês pegarem uma indústria e comparar com o comércio... O comércio é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, porque ele lida com mais pessoas. A indústria é o B2B, né? Então você tem que a abertura é melhor do comércio, e dependendo também do segmento, também tem uma boa comunicação. E quando você tem segmentos específicos, né? No caso da Proginox, por exemplo, nós atuamos com segmento hospitalar, laboratorial, construção civil, cozinha industrial, pet shop, supermercado, educacional, cada um dentro, né, das especificações de produtos inox que nós fabricamos sob medida. Né? Então você vê que eu já dei uma descrição direcionada. Então, não é qualquer produto inox, né? O inox é muito utilizado. Hoje no mundo é uma das principais matérias-primas, está presente na cozinha. De um parafuso até uma estrutura, né, de inox que possa ser feita. Até em trastes de guitarra. Pronto, aí. Isso aqui não é. Aqui vai dar um fora. Não é inox isso aqui. Trastes de guitarra. Tem uma guitarra minha que tem trastes de inox. Então... E apesar de toda essa abrangência, né, o nosso produto ele é específico para uma cozinha industrial, ele é específico para um hospital. Então nós temos um público a se comunicar. E aí, para conseguir se comunicar com esse público? Né? E aí? E aí a gente desenvolve diversas estratégias baseadas nas estratégias comuns que a gente faz. Google, né, hoje em dia... é a principal ferramenta de pesquisa, né? Quem não dá um Google, entre aspas, né? 98% dos usuários do mundo da internet estão no Google. Isso. Esse é um dado. E claro que é um esforço conjunto, não é só meu, né? Eu tenho o Douglas, tem outras pessoas que trabalham com a gente também para fazer esse trabalho.
nós temos uma boa performance no Google, nós aparecemos em com diversas palavras-chave em primeira página. No orgânico, né? No orgânico, algo que nós fazemos lá interno, né? Então isso é bacana, a pessoa já pesquisa e já entra direto no nosso site. Nós temos os trabalhos das mídias pagas comuns, né? Como todos fazem. E isso é o nosso, esse é o nosso carro-chefe também, né? Importantíssimo, né? A gente desenvolve blogs, então semanalmente existem postagens de blog para poder dar uma movimentada, seja um conteúdo mais técnico falando de um produto em específico, quanto um conteúdo mais abrangente, igual o vídeo que a gente mostrou no início, se o inox é polido ou escovado, que apesar de internamente, né, falando, quem está no segmento ser uma coisa muito comum do dia a dia, para quem não está, é dúvida. O que é um polido? O que é um inox escovado? Aí o pessoal pesquisa. Tanto que a gente tem bastante resultado por conta de oferecer essas informações, né? Então a gente tem o blog, nós temos YouTube. É um conteúdo que cria valor, né? Não é somente... agrega valor à marca, né? Não é somente publicar algo ou fazer algo que vai encher linguiça, vamos dizer assim. Isso. Não, tem que trazer uma informação que seja válida, não apenas para ocupar espaço na internet, mas que seja algo que responda à necessidade do cliente ou de quem está do outro lado necessitando daquela informação. E principalmente com a verdade. Com a verdade. De fato, só vocês ali dentro sabem o nível de qualidade com o qual vocês produzem, né? Então, isso é dito em tudo que vocês fazem. No catálogo ali, também tem... E assim, no marketing nosso lá, nós temos hoje uma dificuldade. Qual que é a dificuldade que a gente tem? Quando você se torna líder no seu segmento de atuação, quando você se torna referência, você perde o referencial. Porque você normalmente procura alguém ou algo, uma empresa para espelhar. Quando você não tem mais esse espelho, que você se torna o espelho, você tem que criar conteúdo muito rapidamente, né? Porque de fato você vai ser copiado. E isso acontece no nosso segmento. Falando em copiado, falando em alguém, você tem uma cara aí da comunicação que é o senhor Jonatas Ferreira. É ele mesmo. Mas eu vejo hoje eu tô conhecendo um Douglas Brito com uma comunicação muito boa, super simpático falando, seguro. Eu acho que você devia investir mais na questão vídeo também, junto com o Douglas, a dupla. Você aí, fala bem, Douglas. É porque assim, a gente foi criado na igreja, né? Então o microfone não assusta, né? Isso, o pai pastor e tudo mais, ele aí, seu Valtemir. Não dá pra abrir? Não tá abrindo? Aliás, é curioso saber isso. Um pastor, ele não deixa de ser um comunicador, né? Ele leva a palavra ali, né? Tem que falar bem. E o que você, assim, aprendeu a nível de oratória ali muito foi com o seu pai? Da maneira como ele conduz ali os cultos e tudo mais. Você também prega? Você leva a palavra também? Levo. Eu sou, na igreja a qual eu pertenço, né? Eu ajudo na ministração de aula na escola bíblica dominical. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Então eu tenho a facilidade na comunicação, mas eu acredito que isso é natural. Né? Por mais que a gente desenvolva com o passar do tempo, que nem eu era bem tímido, mas eu tinha timidez, porém eu tinha facilidade de comunicação, né? Então eu me expresso, modéstia à parte aqui, não foi você que começou a falar. Se expressa muito bem. Não, você fala bem, pô. Mas pelo conhecimento, porque assim, o que eu aprendi? Porque eu não tinha segurança quando falava, vamos dizer assim, porque faltava conhecimento. Eu aprimorei, fui tratando, fui me cercando de pessoas que foram me dando bagagem, né? Isso. Porque todo ser humano ele tem capacidade de aperfeiçoar, de melhorar e de desenvolver. Então eu fui desenvolvendo as minhas necessidades. Uma vez que eu fui direcionado para a área comercial, né? Porque hoje eu sou o CEO da empresa, mas eu sou focado principalmente em trazer resultado na área comercial. Então eu participei e participo de diversas reuniões. Porque, por exemplo, a Proginox, eu posso falar agora da Proginox, ela está presente em aeroportos como o aeroporto de Florianópolis, aeroporto de Congonhas, aeroporto de Viracopos, Confins, né? Essas estações de metrô, enfim. Vocês estão em tudo ali. Em tudo quanto é. Coca-Cola com base. Exato. Então eu participo de reuniões, né? Que me permite dialogar com pessoas não menosprezando, mas com um nível de conhecimento muito maior. Então eu tenho que estar o quê? Preparado
preparado para falar com propriedade daquilo que eu represento. Mas você com verdade. Eu me vejo assim um pouco você com a questão comercial, porque um comercial ele acaba criando essa habilidade justamente pelos vários tipos que ele fala. Exato. Né? Eu que lido com as gravações externas e antes também tinha uma experiência com uma outra produção, tive em mais de 5 mil empresas, talvez, entrevistando, como estive lá com vocês, vendo ali tudo aquilo. Então, hoje, traz para mim, como trouxe para você, uma facilidade em falar desde com uma pequena empresa, um cara ali mais simples e tal, e com um CEO de uma multinacional. Exato. Você tem que tal, saber né? se um comunicar artista, uma personalidade, enfim. com cada público, né? Sim. Você tem que entender o que o público espera, né? E possibilitar para ele entender que você é a melhor escolha. E para você poder fazer com que ele entenda que você é a melhor escolha, você tem que ser bem assertivo. Porque oportunidade depois você não vai ter, você tem aquela. Então você tem que explanar bem. Da melhor maneira possível. Mostrando toda a sua capacidade e estrutura, que é o caso da Proginox. Hoje eu posso dizer com todo orgulho, para esse segmento ninguém tem a nossa estrutura. Eu vi pessoalmente, mesmo. É uma estrutura fenomenal, organizada. Olha André, lá, quando a gente fala de indústria, normalmente você imagina um ambiente que é um pouco mais rústico mesmo, exato, né? exato. E lá é tudo super organizado. Eu lembro da matéria. E não foi só por causa do dia da gravação, não. Eu acredito que seja assim, um padrão de Sim, é um padrão, mesmo, padrão, né? E a gente vem batendo bastante nisso para aperfeiçoar. E lá se tornou hoje pequeno, né? O espaço por 3.200 metros quadrados se tornou pequeno. E há projetos para ir há projetos para que a gente possa expandir e tá indo numa velocidade que assim nem eu esperava. Olha que legal isso. Bem legal, né? Que bom, muito, né? demais. Mas assim, se você trabalha com excelência, você acaba sendo indicado, isso que é importante. E o resultado não vai ser diferente disso, então, né? As pessoas acabam conhecendo, entendendo, por exemplo, eu tenho 4 anos de engenharia, isso você não sabe qual foi o diferencial que me deu na hora de eu conversar com o engenheiro. Eu fui obrigado, né, com o passar do tempo, a conhecer todas as normas técnicas que estão presentes nesse segmento. Sim. Então, hoje eu tenho condição de dialogar, de debater com o engenheiro, falando sobre conhecimento, com propriedade. Isso. Então, quando a gente vende um produto, a gente vende não só o produto, mas vende a assistência técnica, o acompanhamento, e você o pós-vendas. Que se preocupa com isso, porque assim, eu vi que eu tenho um pai cadeirante e um dos produtos que vocês acessibilidade. É de acessibilidade. Isso. Imagine você criar um produto de acessibilidade que ele não tenha uma segurança, uma qualidade. Então você é o cara, como seu pai, que vai lá, martela e você vai lá e certifica se aquilo está sendo feito da melhor maneira possível. Conforme norma, né? Conforme norma, tem laudo técnico, tem engenheiros, tem projetista. Então eu me preocupo de ser solução entendendo o público que eu estou atendendo, né? Porque você tem que possibilitar que esse público ele tenha o acesso. E na maior parte dos meus clientes, eles são construtores e não são pessoas físicas, né? Então não é o B2B, né? É B2C, né? É o B2B, sim. É o B2B, não o B2C. Sim. Então é importante você entender esse público que às vezes busca o menor custo possível, porque às vezes a obra ela tá orçada daquele jeito, no menor preço. Ele não está priorizando se vai ser com qualidade ou inferior, ou se vai estar com segurança ou vai estar inseguro. Então, eu, como responsável pelo produto que eu estou ofertando, eu tenho que garantir ao meu cliente que eu estou fornecendo para ele um produto que vai trazer segurança, trazendo credibilidade. Por quê? Porque o meu nome vai estar inserido. Né? Então, a Proginox, hoje, ela tem um valor estimado no mercado por conta do que ela oferece. Não somente de produto, mas de responsabilidade, de comprometimento e de segurança. Então, por isso que a gente está presente nesses cases aí de sucesso. Muito legal. O ano passado a gente trabalhou bastante pra rede, fazendo propaganda dos caras, sem ganhar nada. Pode falar. Quem sabe eles vêm aqui pra gente. O açaí, o atacadão, com aqueles com aqueles planos de expansão. A gente legal. Trabalhando pra todo esse público hoje, né? Com muito orgulho. Só em São Paulo são mais de 40 estações atendidas, né? Pra quem frequenta aí diariamente os aquele metrôs, metrô, né? Guarda-corpo, corrimão, vidro, porta, tudo é vocês, lixeira, parte de acessibilidade, aquelas lixeiras. Caramba, que legal. Tudo é Proginox. O nordestino raçudo que veio lá, ele deve ser orgulhoso. Eu gosto dessa galera. Né? Ô Douglas, como que é o slogan? Pensou em inox? Pensou Proginox. E não foi combinado, hein? Vamos de novo. Pegou aí. Pra cá. Essa câmera aqui, ó. Vai lá. Hein? Vamos lá?
Pensou o inox? Pensou o Proginox. É isso aí. Tá vendo? Isso Os vai dar homens- um corte, ó. Vai dar um corte. Isso aí é. Isso é ao vivo, hein? Exatamente. Tá certo, não perder a oportunidade. Não de fazer pode propaganda. perder. Eu gosto muito de propaganda, sinceramente. Esse negócio de propaganda não é uma coisa que eu gosto muito, né, Samuel? Mas Mas imagina. eu não gosto, o não. Samuel Só é do trabalho nosso. com isso por conveniência. Por hobby. É hobby. Ô, André, Samuel. você sabia... Oi, desculpa. Só fazendo um corte Claro, aqui imagina. rápido, Claro, o Douglas fique fazer à vontade. esse acrescento aí. Além de toda essa preocupação midiática, né, digital, que a gente tem para poder se comunicar com as pessoas, outra grande preocupação da Proginox, e eu falo isso não porque eu sou funcionário, mas passei por diversas outras empresas também, é a preocupação que tem com o funcionário. Né? Então a gente também faz essa gestão internamente, né, aquele marketing interno, para Endomarketing. o endomarketing, para a gente poder deixar que o funcionário se sinta bem. Aquele sentimento que o Douglas falou durante a sua trajetória, que ele chega na empresa e se sente no melhor lugar onde ele poderia estar, é o sentimento que nós também tentamos ou buscamos, Nossa, mas né? quando a gente fala, é uma Buscamos. responsabilidade, são quase 200 colaboradores. Pois é. né? Então, mas É. você pensa, você participou do evento de 22 anos que nós Isso, fizemos no aliás, ano passado. põe um pouquinho do trecho aí da festa. Legal. Vocês 22. tiveram um pouquinho dessa oportunidade. Ali não foi somente pensado Em fazer um network. network. O menor, na nossa lista de convidados, tinha sim um bom número de fornecedores e clientes importantes e estratégicos nossos, mas a grande lista de convidados eram os nossos funcionários, lideranças, pessoas que Sim. participam dessa construção e Mas entregam que uma estação legal. de metrô. Agora, então, olha, André, Eu peço pra Bia colocar Ué, na ué, tela. Aí, ó. É. Ele diz. Aí foi. Você fala que é uma festa que grande parte, aliás, estavam ali os colaboradores. Nossa né? liderança. A liderança. liderança. Então, quer dizer, claro que eu vi que tinham bastante parceiros que até entrevistamos alguns. Sim. Mas, assim, a maioria ali colaboradores. Agora, André, olha o nível da festa Eu que eles lembro fizeram disso pros aí. colaboradores. Não foi Falei, algo nossa, assim... por que eu não fui gravar? Não, num lugar muito legal. Como chama o espaço lá? Espaço Paulista. Espaço Paulista. Espaço Nossa, top, né? muito legal, top. E, poxa, tinha música rolando, uma comida maravilhosa, sobremesa. Tá demais. O Oscar. Lá tava bem legal. Foi pensado com muito carinho, né? Porque Que a legal. princípio nós queríamos fazer a festa de 20 anos, mas por conta da pandemia, Foi, tudo fechado, aí a gente teve Foi que pra postergar 22. 2 anos. Mas e por aí, que você não faz uma por ano? E chama a gente. Eu acho uma boa. você patrocina? André, você vai na próxima. Projeto eu tenho, projeto eu tenho. Não, a gente patrocina um pouquinho ali, ó, global ali. A gente pode ir lá, filmar pra você. Não é? Então, e- Mas, ó, vai ser bacana, a gente tá... 25 anos talvez é uma idade mais, assim, foi né? o que a pra- gente pensou, né? pra E- chamar daqui 2 anos, né? E é interessante que a gente fale que as pessoas que participaram, né, como clientes, fornecedores, Uhum. você vê a mão também de Deus, e aí eu vou só pra ilustrar. Uhum. Eu comprei, Aí, eu ó, comprei termina. a máquina laser depois A que irmã eu... deles, que a moça É. ali. Depois que a gente voltou do acidente e tal, Uhum. pensava-se que eu ia desistir da história de comprar a máquina, que eu estaria frustrado e tal. verdade. Aí, o que aconteceu? Eu falei, nós vamos comprar a máquina. Aí eu falei... Voltou lá. Não aquela máquina. Ah, Aí eu não tinha radar pra trazer máquina de fora, nem nada, nem sabia como funcionava esse negócio. Eu sou formado em administração, sabia que era muito burocrático e não muita queria... coisa pra saber também, né? eu não queria me envolver tanto. Aí eu falei, quer saber, eu vou trazer uma máquina nova. Eu queria comprar uma máquina usada, mas agora não vou comprar máquina usada, não. Vou comprar uma máquina e vou trazer da China. Aí fomos, achamos a máquina e tal. Tirei o radar, falei, se for pra ser, vai sair tranquilo. Saiu o radar, né, pra poder a gente fazer a importação. Olha que legal. E aí a gente fez a importação. Minha irmã, nesse primeiro momento, que era gestora financeira, diretora financeira, falou, Douglas, você é doido, né? Porque não deve ter sido barato, claro. Pandemia, como que você vai fazer um investimento? As empresas tudo segurando Isso. e você fazendo um investimento desse. Meu pai falou, Douglas, é o seguinte, você é doido, entendeu? Mas se você falar que vai conseguir, eu tô com você. Legal. Aí ele me André, impulsionou. Aí a gente foi lá, eu procurei o crédito nos bancos, conseguimos. Comprei a máquina. Colocamos a máquina para funcionar. Na semana seguinte que entrou a máquina, que a máquina começou a funcionar, me chamaram numa empresa, grande empresa, que estava precisando de uma grande demanda. O valor do contrato,
Pagava a máquina e ainda sobrava. É o cuidado de Deus, mesmo, como você falou agora. É umas coisas que você não explica, você simplesmente vai dando um passo. De na pandemia dar esse passo, sua irmã entende um pouco o lado dela. Então, todo mundo inseguro. Claro. Né? Só que a gente tem uma visão de mercado, né? E a gente tem que correr atrás. E detalhe, a Proginox cresceu em plena pandemia. Essa festa de 22 anos, inclusive, foi na pandemia. Tinha acabado de terminar aí a período, né? A gente não comprou só uma máquina, né? A gente comprou a primeira, né? Agora tem 3. Durante a pandemia. E tá vindo mais 2 aí. Olha que legal. Então, assim, vocês cresçam cada vez mais e mais. E, Douglas, essa é pra você. Pro menino que era acordado ali pelo pai. Daquela forma bem tranquila, bem saudável. O seu Valtemir ali jogando carinhosa. Carinho. E bem, eu vejo que com cada etapa, com cada processo que você passou na sua vida, você aprendeu muito com isso. Sim. Mas quando você olha até para a história do seu próprio pai, né? Nordestino, com muita garra e fé, né? Muita. E você olha para uma empresa que um determinado ano quase talvez veio a quebrar, né? A falência. Sim. E foi onde deu o start que tudo mudou. A tua própria vida pessoal que passou por um momento delicado em 2019. E você hoje olha para uma das empresas que é referência no setor de inox. Líder de mercado. Líder de mercado. Qual que é assim o teu sentimento em relação a isso tudo? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque o meu sentimento é o mesmo de quando eu comecei a entender o negócio. Por isso que aonde você quer chegar, Douglas? Aonde meu pé alcançar. Entendeu? Qual que é o seu plano para 2025 ou para frente? Aonde você imaginou chegar com a empresa? Como você olha para a empresa? Eu penso da seguinte forma. É um dia depois do outro. Né? Eu planejo com aquilo que eu tenho sólido, né? Nada sonhando demais, mas trabalhando com a realidade. Sim. E os propósitos, os caminhos, eles vão se abrindo. Eu já aprendi isso, entendeu? Então não adianta eu ficar querendo planejar ou idealizar um futuro muito promissor que vai além, porque eu posso me frustrar. Quando eu trabalho com a realidade, não é frustração. É real, é possível, é concreto, vai acontecer. Entendeu? Então as possibilidades e as estratégias, elas vão se abrindo de acordo com as oportunidades que vão surgindo. E quanto maior você vai se tornando, maior serão as oportunidades. Isso. Eu tenho que só estar preparado, que é o que eu sempre fiz. É estar preparado para a próxima oportunidade. Então eu tenho que enxergar o mercado para saber aonde eu quero direcionar a empresa. Então, por isso que eu tô falando, tá vindo 2 máquinas. Aí você pode me perguntar, você tem pedido para essas 2? Não. Mas ali a fé aí, não importa, mas vai ter, porque na hora que tiver, você tem que estar com a máquina. Tem que estar, tem que estar preparado para a oportunidade. Exatamente. Então eu tô olhando dessa forma, isso é como eu vejo. Isso mesmo, tá certo. Você que é cristão, como que um empreendedor evangeliza no meio corporativo? Você acredita que é através da sua própria história? Não só pela própria história, mas com a sua conduta, né? Porque aquilo que você faz hoje, ou vai trazer um espelho, algo que te dignifica, que vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam que você é quem de fato a sua boca profere, ou a sua conduta vai dizer assim, ele fala, mas não faz, né? Então, para mim evangelizar, eu não preciso usar o poder da minha palavra. Você mostrar com as minhas ações. Isso mesmo. Com as minhas ações. Legal. Entendendo que por mais que hoje, graças a Deus, a gente tenha condição e recurso, isso não me faz diferente de ninguém que está lá pertencendo a esse time que é vencedor. Sim. Então, desde o mais simples, daquela pessoa mais, não posso dizer humilde, porque humildade não quer dizer dinheiro. Não. Entendeu? É a conduta daquela pessoa mais simples na prática, né? Sim. Do que aquela que tem o maior conhecimento. Para mim, são todos iguais. E vamos morar... Todos são importantes. Todos no mesmo lugar, todos, né? E todos são importantes, né? Todos são tão importantes para a empresa quanto você, seu pai. Exatamente. Mas hoje, André, ele é tão bem sucedido e, obviamente, vamos aqui, né? No real da coisa também, o dinheiro apareceu. O lado. Faz parte. Que a grana te trouxe. O que você pode dizer que, por um bem que eu tanto queria e através do meu trabalho, do meu esforço, eu adquiri? Sou muito feliz de ter conquistado tal coisa, tal situação. Assim, na realidade... eu posso dizer o conforto para a minha família, né? Porque
para você conquistar o sucesso, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, do tempo que você, em tese, não consegue trazer com qualidade para tua família, né? Verdade. Sim. Porque você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Bom seria que você conseguisse tratar isso como prioridade. E essa é o que eu posso dizer é o seguinte, que hoje eu consigo ter um tempo com qualidade para minha família. Pelo menos viajando 3 vezes ao ano, né? Isso é importante. Que seja aí um momento de 5 dias lá, Mas né? é importante, então, com certeza. eu fiz uma escolha, né? Sim. Qual que foram as escolhas que eu fiz, né? Não desmerecendo ninguém que faça diferente, né? Mas eu não é que eu gosto de futebol, gente. Mas eu não tenho tempo para jogar futebol. Entre escolha de futebol e minha família, amigão, é minha família. Não tenho dúvida quanto a isso. E isso não me frustra, não me deixa triste. Para mim é isso que é curtir, isso que é investir, isso que é o que eu posso dizer que o dinheiro me proporcionou também. Ter qualidade de vida com a minha família. Pô, querer ir num restaurante no final de semana, ter condição para ir, né? Ter condição de, sei lá, pegar um final de semana e ir para uma praia e não ter tanta preocupação quanto e o dia de amanhã. Entendeu? Então isso, né, essas escolhas que eu fiz lá atrás me possibilitaram, mas eu fiz escolhas. Não tenho grande rede de amigos, a não ser meu amigão aqui, o Macleio, o Nivaldo, entre outros que eu tenho, mas não bons tenho amigos, né? não tenho a oportunidade de ter os laços tão estreitos, porque entre a amizade e família, amigão, eu já fiz a minha. É a Sim. sua escolha. É a minha escolha, E minha que escolha família, meus maravilhosa, né? pais. Então eu Isso. tenho a oportunidade de morar no mesmo condomínio que toda a minha família. Ah, que legal. Olha, então é convivendo lá dentro. Então isso é bom, isso é bom. aí você me pergunta, o que o dinheiro te proporcionou? Essa é a vantagem maior. Mas tem hora que A sai oportunidade. uns fightzinhos, assim, porque, né, nós estamos Assim, na terra, assim, né? assim. Então, Nordestino, né? Família. Bom, Samuel, 1h40 de conversa. nem sem senti passar. sentir. Tá tão bom. Muito, É mesmo? Que Vocês estão legal. gostando? pô. Gostaram? Top, bom, top. muito legal, Legal. muito aprendizado nessa conversa hoje aqui. Ficamos muito lisonjeados vocês virem aqui. Legal, agradeço Aliás, a se oportunidade. tiver algo que nós, por acaso... esquecemos de falar sobre o prêmio, né? As premiações, talvez é bacana dizer, né, Jonas, você que aí Recentemente se comunica. nós fomos agraciados, vamos dizer assim, né, com uma votação pelos próprios internautas que participaram como a melhor metalúrgica, né, de Guarulhos. Faz um que legal. mês. Faz um mês. Recente, E não aí, é à toa, né? é interessante que aí você consegue perceber que aqueles seguidores, engajamento, o engajamento daquelas pessoas que, assim, votaram, ali, né? é real, né? É real, É. não é fictício, não é apenas um número que tá ali só pra falar que tem valor, não. Mas as pessoas se envolveram. E sabe o que foi mais gratificante? Que foi os próprios funcionários que falaram, Douglas, vocês estão participando de uma votação lá, vamos ganhar, entendeu? Olha, Eles que mesmos legal. se mobilizaram, entendeu? Que O legal, marketing que interno. Não foi nenhuma ação promovida pelo marketing da empresa. Demais, hein? E o resultado foi bem satisfatório, bem feliz, né? É legal, um parabéns. dos nossos objetivos, né? Ter um engajamento que seja natural, né? Não um engajamento... Forçado, né? Forçado, Prêmio Melhores do Ano. Mas é daí pra mais, viu, gente? Vocês... Realmente, você quer saber mais sobre os produtos que eles trabalham? Entra lá no site, né, André? Ali, ó. Exatamente. E descubra aí, às vezes você que tá Proginox.com.br, precisando, né? Fala sobre o nosso Isso. canal aí. Você quer comentar E o agora, não canal deixa do de se YouTube. inscrever no canal, né? Exatamente, faça se essa inscreva. Mostra o nosso canal aí. Fala aí, vamos faz a aproveitar. propaganda aí do Isso. Proginox, Insta. arroba Proginox Oficial, Que é o canal do que é o YouTube nosso canal no deles. YouTube. Bem legal o nosso Isso. canal, cara. E o Instagram é arroba Proginox. Show, Faz lá, lá, galera. certo. Se inscreva. Tá aparecendo aí, ó. Tá Olha lá. aparecendo? Pronto, aparecendo. tá maravilha, tá aparecendo Você tá aí. vendo? Pode Tá seguir, aqui, ó, pode seguir. Aqui onde tá. Exatamente. Tá aparecendo. Ô, Jonas, você que então é comunicação, marketing aí, olhando para essa câmera, fala para as empresas assim que ainda não tem a visão como a sua. Qual a importância de se ter uma propaganda, de se ter realmente um marketing comunicação ativo funcionando? É fundamental, não é à toa que se fala que o marketing é a alma do negócio, né? Sem o marketing
você não consegue dar tanta visibilidade quanto você teria. Fazer marketing na sua empresa é criar oportunidades, tá? Então não deixe de fazer não, com os meus amigos aqui, são muito competentes e eu tenho certeza que vai. Obrigado. E para você que assiste, já roubando a cena aqui, Vai lá. e precisa de algum serviço de inox personalizado sob medida, eu tenho certeza que você vai encontrar a sua solução com a Proginox. Com certeza. Comercial também. É isso aí. Olha lá, o canal do YouTube Aí, dele está ó, o aqui. canal aí, ó. bem Tá legal. aparecendo na tela aí também. Oficial. Se inscreva. Bom demais, se inscreva. Estamos chegando mesmo, nos gente. 1000, ajuda a gente a chegar Ó, nos tá 1000. perto, gente. Eu olha não lá. vejo a hora. Ó, tá perto aí. E daqui são a pouco. seguidores mesmo, tá? A gente não orgânicos. paga nenhum tipo Isso. de Igual a gente. às vezes o pessoal fica- clandestinidade, vamos dizer assim. não tem nenhum da Nada, Arábia. nada, sabe? nada. Não tem não. Diga, Douglas. Posso fazer só uma ressalva? Claro. Hoje, eu sou o homem que eu sou devido ao meu pai, mas você viu que eu falei que eu só mudei depois que eu casei, né? Pois é. Então você entende que a mulher que eu tenho, Faz diferença. Tatiane, potencializou aonde eu poderia chegar. Isso. Então, beijo pra minha esposa. Então você não tem aquela visão de que a mulher é Não. o pescoço? Como é que Não, que vira o homem pra... Isso, Eu posso dizer que foi ela que potencializou. Mas foi um presente de Deus na minha vida. Importante reconhecer. Agora contigo ali pra olhar pra câmera, pra você, pra pessoa que sonha conquistar o que você conquistou, você que muito jovem acreditou investindo ali, dando o dinheiro da rescisão pra começar um negócio que hoje é líder em vendas e líder no teu segmento. Pra quem sonha igual você, qual é a dica que você dá? Então, é que nem diz o dicionário, né? Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, porque Exatamente. se você for analisar, é trabalho muito e muito duro. Cansei de virar a noite trabalhando, de perder noite de sono, acordar 2, 3 horas da manhã. Isso faz parte do processo de amadurecimento, de criação. Então, quer ter sucesso? Trabalhe. E quando estiver cansado, trabalhe mais um pouco. E depois que criar, achando que tá bom, entenda que você vai ter que melhorar amanhã. Exato. Então não se conforme, não se contente em simplesmente estar estabilizado. Você tem que ser melhor do que você foi hoje, porque certamente a concorrência ela vem aí. E você tem que ser o líder no teu segmento, como é a Proginox. Boa! Ô, Samuel, deixa eu roubar um negócio. Ô, Douglas, quem que é o seu concorrente hoje? Fala pra mim. Eu tenho 3 concorrentes. Um não é o Não, abençoado, posso falar? né? Eu tenho, isso é um problema que eu tenho. Eu tenho 3 concorrentes e isso me machuca, me massacra demais. Esse concorrente se chama Proginox ontem, o Proginox hoje e o Proginox amanhã. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Olha Meu só. concorrente Muito sou eu bem. mesmo. Eu concorro comigo mesmo, porque faz com que eu me aprimore. Gente, isso. parabéns, muito obrigado pela Obrigado. presença Eu de que vocês agradeço, aqui. André. Parabéns pela Obrigado, história. Samuel. Parabéns, Obrigado. Jonatas, aí, pela competência. Eu ia comentar, inclusive, que a comunicação tá muito bem feita. O site é muito bonito, mídias sociais. Verdade. Às vezes eu vejo assim, eu falo, viu, dá pra melhorar nisso, mas eu não tenho nem o que falar. Então, Legal, pra vender tá bem, né? meu peixe aí, mas nem é injusto, né? Então, parabéns, trabalho muito bom e Bacana. vocês, com certeza, né, uma empresa magnífica e parabéns mesmo. Obrigado muito pela obrigado oportunidade. por Isso. participar aqui do nosso podcast. Voltem mais vezes, tá? Portas mais que abertas para esse projeto e para tantos outros. Obrigado por deixar essa história tão bacana no registro da nossa história também. Exatamente. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Vocês também. Você aí de casa, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia até aqui. Acompanhe essa e outras histórias. Maratone aí o nosso canal do YouTube. Tem cada história, cada trajetória bacana dos seus mais diversos segmentos, tipos e tudo mais, né? Exatamente. E confira o nosso programa Mundo Empresarial, que também agora está sob o comando da nossa nova apresentadora, Tati D'Andrea, com toda a sua simpatia, elegância, beleza. Aí, abrilhantando todos os domingos. Programa Mundo Empresarial, 8h30 da manhã, pela Rede TV para todo o Brasil. E para toda a região metropolitana de Campinas e Litoral Sul, aos domingos, 10h30 da manhã, pela VTV SBT. Isso. Spotify. Fala, Spotify. E o Spotify também. O Spotify você encontra todos os nossos episódios lá em áudio. Então, se você tá aí, ó, pelo amor de Deus, o Douglas não tá fazendo isso, mas você vê como é sério um acidente automobilístico, né? Então, assim, não vai querer assistir o podcast enquanto você dirige. Pelo amor de Deus, põe no Spotify, põe o áudio lá e você vai ouvir na nossa voz sedenta, sedosa aqui. Então, por favor, se for pra dirigir e escutar,
escute pelo Spotify. Toda semana a gente atualiza os episódios lá. Segue a gente no Spotify também. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Cortes, no nosso canal de cortes. E também no nosso Instagram, no nosso TikTok. Tem mundo empresarial para todo mundo, aonde você quiser. Exatamente. Certo? Obrigado a todos. Pela audiência, pela companhia. E é isso, até o próximo episódio. Para você aí de casa, Deus, saúde e prosperidade. Amém. Valeu!